na minha mão, querido. porque Você tosse, eu tô com tosse. Se vocês quiserem, pode pegar, tá? Nossa, super acontece às vezes comigo. Se eu Nossa, precisar, eu eu faço tô- assim pra você. Eu tô com tosse já desde ontem. Acordei até meio rouca hoje. Mas é que a umidade do ar tá muito baixa. Tá muito baixa. E eu acordei com calafrio à noite, eu tava com... Fui medir a febre, não tava com febre, tava com 37 alguma coisa, assim, mas... Só vou testar os microfones. Alô, som, alô, som. Boa noite de cada um no microfone, por favor. Boa noite de cada um. Olá, tudo bem? de Boa cada noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Essa voz, né, cara? Olá, tudo bem? Boa noite. É que ele gostou da voz? Já vou mudar. Você tá desligado, você. O meu? Não, o dele. Não. Isso. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Ok. Aqui já posso trabalhar aqui. Já sei até ligar o microfone. Já pede um prolabore. É, Vocês não então. curtem usar o... Então, na verdade a gente nunca usou, né? Não. A gente... Nossa, acredito que eu adoro ouvir minha voz. Ah, é? Falam que é narcisismo, mas Ô, eu narcisista. eu adoro. E eu também consigo controlar as nuances, sabe? Porque tem vezes eu quero falar mais alto, Eu mais acho que eu ia baixo, me né? perder ouvindo eu. É. Eu no começo me Eu perdi. gosto. Eu ficava assim, gente, parecia aquela mulher do Do sanduíche ishi. Nada, eu falava, adoro. Não. Para com isso. Você manda áudio no WhatsApp e ouve depois? 3 vezes. Como você sabe? Ah, imaginei. Você falou que adora ouvir sua voz. Sim. Eu já ouvi ele gravando o áudio terapêutico. Aí não dá 2 minutos, tá lá. O áudio não. Fala, não. Mas o vídeo Já ouvi também duas é vezes. assim ou não? Não. Não, o vídeo é mais Engraçado, tranquilo. não. né? Em vídeo não, por exemplo. Eu acho que eu nunca assisti nenhum podcast que eu gravei. Não, os podcasts que eu gravo como terapeuta, como convidado, sim. Mas os que eu gravo mesmo no nosso podcast, eu não assisto depois. Todo mundo, nossa, aquela parte. Eu, eu nem lembro que parte que é. Sensacional, né? Mas eu não assisto. Tem um pouquinho de preguiça. Você lembra bem das gravações depois? Lembro por um tempo, aí depois fica. Eu lembrava bem, daí acho que eu tô tão cansada que eu peguei uns que eu esqueci, assim. Não, eu lembro O alguns. melhor é quando a gente assiste alguma coisa e fala assim, mas eu falei isso. É, então. É. Eu falei, gente, eu não lembrava dessa Eu não pergunta. lembro disso, gente. Não lembro de ter dito isso. Muito doido. Bora lá? Bora. Depende do Rogério. Começando a gravação em... Ah, peraí, deixa... Dessa vez vai demorar um pouquinho. Tudo Vai bem, que trocar a imagem, a gente começa. tá bom. É porque eu tenho. São 2. Nem pra eles terem uma foto junto. Então vamos lá. Começando a gravação em 3, 2... Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades, o podcast de empreendedorismo e empreendedorismo para vocês que querem empreender ou que já empreendem e querem saber aqui como é que funciona o negócio. Do lado de cada bancada, eu sou Natália, eu nunca me apresento, eu sou Natália, e do lado de cada bancada, ao meu ladinho aqui, como eu já fiz no outro episódio, nossa máquina de vendas, Thiago. Eu quero achar essa máquina de venda. Boa noite ou bom dia pra todo mundo. Boa noite. Boa noite, né, Natália? A gente tá gravando à noite. Então, boa noite, você tá bem? Eu tô bem, e você, tá bem? Tô bem, graças a Deus. E como a gente falou na outra gravação, no episódio anterior, a gente tá numa campanha de conseguir um patrocinador, patrocinadores pro nosso podcast. Patrocinador de várias coisas, né? A gente já tem patrocinador de fruta, né? Que às vezes Sim. faz uma mesa bonita aqui de fruta. Tem de pão, de vinho, essas coisas que a gente gosta, né? De comer bastante, né? É, parece que a gente gosta de comer, gente. Parece? Uma coisa interessante, todos os nossos convidados são super especiais, mas hoje a gente está recebendo um pessoal muito fera, Alto nível, né? alto nível. A gente vai aprender demais com eles. Também acho. E uma coisa que é muito bom nesse bastidor aqui, é que tudo eles falam assim, gratidão, gratidão. Mas na verdade, eu e a Natália que somos gratos por vocês estarem aqui, compartilhando toda essa experiência com a gente, tá bom? Então sejam bem-vindos, tá bom? Gratidão. Apresentem-se. Novamente, né? Gratidão. Apresentem-se para os nossos telespectadores. Olá, de meus cada amores. vez. Tá bom. Olá, meus amores. Pra quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala. Eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas, integrativas, energéticas, vibracionais há muito tempo. E espero que eu possa ser uma contribuição para quem estiver assistindo.
A ideia é que, assim, esse papo vai ser um papo meio maluco pra quem não tem nenhum ponto de vista, não acredita em energia, acha que é tudo bobagem. Lembrando que não é sobre misticismo, é energia. Todo mundo sente energia. Então a gente vai falar um pouco disso, né, sobre o nosso ponto de vista, que não é uma verdade absoluta, é só um ponto de vista. E se vocês estiverem abertos, vai ser uma contribuição aí pra quem estiver assistindo, eu espero. E eu sou André Molinari, como eu me auto-intitulo um provocador de consciência. Né? Eu sou quase a reencarnação do Abu Janra, mas com uma roupa indiana. Eu sou aquele que gosta de provocar e escolhe provocar nas pessoas mais consciência, um espaço de mais percepção, um espaço de autorresponsabilidade sobre a própria vida. Né? Como o Lelê trouxe agora, tudo é energia. Sei que a frase pode ser meio clichêzinho, né, para algumas pessoas, pode soar meio clichê. Ah, tá, é o gratiluz, tudo é energia, tudo tá dentro. Sinto lhe informar, lindo ser. Sim, tudo tá dentro. E tudo é energia. Inclusive você, composto de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Pegou essa visão? Então, quando o pessoal faz a famosa piadinha, vai abraçar uma árvore, eles não sabem o que eles estão falando, né? Exatamente. Pois é. Comecei bem, viu, cara? Hoje Começou. eu tô motivado. Hoje ele tá cara. inspirado. Não, essa frase foi ótima, porque assim, o que é abraçar uma árvore, gente? Parte do ponto de vista de que nós que somos energia que viemos da Terra, quando você abraça uma árvore, você tende a soltar a energia densa que está no seu corpo. A árvore troca com você. Quando as pessoas falam assim, tá estressado, tira os pés, vai pra grama. E realmente isso acontece. Porque a Terra, ela não dissipa nada. A Terra transmuta coisas. Então quando você tira ali o seu sapatinho, que você pode andar na grama, nem que seja na grama da tua casa, que você tem uma árvore que você consegue abraçar, mas lembrando de ter uma intenção. Não é abraçar por abraçar. Você abraça intencionalmente pra soltar. Diferente, né? Abraçar pra soltar. Pra soltar o quê? Talvez a densidade. Ou talvez também você só queira abraçar pra ter gratidão. Por você estar vivo, por você existir, por você estar nesse planeta, por você se reconhecer como filho do Criador de tudo que é. Lembrando que o Criador de tudo que é essa energia. Se você não tem nenhum ponto de vista sobre o que é Deus, também eu respeito. Pra mim, Criador de tudo que é Deus, mas é Deus. Se você não tiver esse ponto de vista, pode ser também sua fonte que criou você e todo mundo que tá na Terra. O pessoal fala muito do mar, né? Eu gosto de tomar um banho de mar que solta as energias, mas vocês, como especialistas do assunto, devem ter outras maneiras de você... Não sei se a palavra certa é descarregar ou compartilhar Saiu um isso, né? estudo esses dias, né? não, sobre estar perto da água. Saiu um estudo. São vários elementos que vão compor ali um espaço de intercâmbio de energia. Né? A gente vai falar aqui de física clássica, física tradicional, e vamos falar de física quântica também. Partindo do pressuposto aí da física clássica, o que acontece? O mar, ele tem a sua polaridade iodada, ou seja, o iodo está ali presente. O iodo, ele é um grande condutor de transmutação de energia. Tanto que o povo fala, tomar banho de sal grosso, né? Sim. Sim, o banho de sal grosso ele é fantástico, mas quando você quer zerar o teu sistema. Porque você seta o sistema. absorve todo Tudo. Ele vai limpar o teu campo de informações de energia, te levando ali realmente para um reboot total. Se eu falar besteira, vocês me corrigem. Imagina, às fica vezes tranquilo, eu falo, não só tem às vezes, besteira. né? Só às vezes, viu? A gente costuma dizer que não existe pergunta estúpida. Existe gente estúpida que não faz pergunta. Não, é que você usou o exemplo do sal grosso, mas a minha avó colocava aquele copo com copinho sal, com sal, água, água e ele e um ficava carvão. seco ali. Sensacional, isso aí eu também tenho em casa. Porque ele atrai. Ele vai puxar... É só a gente imaginar, a gente perceber, gente, que a gente está inserido em um campo vibracional. Um monte de onda tá passando pelo nosso campo o tempo inteiro. Isso é física clássica. Física clássica. O Wi-Fi tá passando por aqui, a gente não tá vendo Wi-Fi. Tem pelo menos, acho que umas 30 mil estações de rádio passando pelo nosso campo, a gente não tá conectado com nenhuma delas, não tá ouvindo o som de nenhuma delas. Porém, essas frequências, elas estão circulando ao nosso redor. Nós temos o nosso campo eletromagnético, que aí você pode chamar de campo morfogenético, aura, independente do nome que se dê para isso. Esse campo, ele capta essas energias. Uma vez que o nosso campo está impregnado de energias, o sal, ele vai ter como que eu posso dizer? Essa propriedade de puxar as coisas que são mais densas. A gente não gosta muito de utilizar o termo muito comum, que é de positivo e negativo. A gente não fala positivo e negativo. A gente fala denso e sutil. Energias densas, que são mais ancoradas nessa realidade, mais endurecidas, hertz mais baixos, e as mais sutis, que são as positivas ou as superiores. Agora eu vou trazer uma contribuição para vocês que estão assistindo. Caso você não saiba do que esse mágico, lindo ser, imagem e semelhança de Deus está falando, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo,
vai colocar água e vai colocar um carvão. Intencionalmente para limpar a tua casa. Ele vai limpar a casa inteira? Não, vai limpar o cômodo. Então a ideia, por exemplo, se você conseguir colocar em cima da porta de entrada da tua casa, onde as pessoas vão entrar. Você coloca esse copo com água mineral. Sabe esse copo de beber café em bar? Aquele copo é perfeito para isso. Copo americano, desculpa, é esse mesmo nome. E aí você coloca água mineral, coloca um carvão lá dentro e intenciona que aquele copo vai reter as energias pesadas, densas de quem está na tua casa. E vai dando uma olhadinha. Primeira visibilidade, depois de 7 dias você olha, se essa água tiver completamente já densa, com muito de sujeira e tal, tá na hora de trocar também. Às vezes pode ser que tenha bichos ali. Baratinha, mosquito, formiga, significa que tem uma energia talvez de olho gordo, macumbaria, feitiço na sua casa. Caso ela estiver limpa, significa que as pessoas que estão entrando na sua casa têm uma energia muito boa. Então a ideia é você deixar pelo menos 21 dias, se estiver limpa, você pode repetir pelo menos 3 vezes, sequencialmente. Viu? Você vai perceber uma mudança muito grande energética, de limpeza na tua casa. Olha, Caramba. que E o massa carvão, o que é? O carvão, ele faz o que exatamente? O carvão ele tem a propriedade de atrair o que a gente vai chamar de energia de entidades, obsessores. Porque o carvão, o elemento carbono, ele é muito importante. Nós somos feitos de carbono. Quando Sim. a gente morre, a gente vai virar carbono de novo. Todo mundo vai virar carbono. Então o carvão ele vai trazer essa memória energética de princípio e de fim. Então energias que já transitaram para o outro lado, mas ainda não compreenderam de que a vida física teve um fim, elas vibram uma frequência no ambiente. E o carvão vai relembrá-las consciencialmente de que elas chegaram ao fim. E vai drenar essa energia. Só que também, sugá-la gente, do não ambiente. adianta a gente fazer uma magia do bem dessa e a gente viver discutindo dentro de casa, viver ouvindo músicas de baixa frequência, viver reclamando, maldizendo sobre a vida, assistindo muito filme de terror, com música de sofrência. E nesses lugares, por que eu tô falando de música de sofrência? Porque tudo tem uma energia, tudo tem uma ressonância, tudo tem, né? Então, quando você ouve uma música dessa, pensa que tudo é informação. Qual é a informação que você tá trazendo pro teu campo aqui, ó? Eu sofri, ele me traiu, tudo bem, eu vou beber, amanhã tá tudo bem, eu vou levantar, vou trair ele também. Percebe essa energia? Tudo aquilo que eu vejo, eu acredito, o que eu acredito, eu replico. Trai. Inconscientemente, você tá atraindo aquilo pra tua vida, porque é uma verdade. É como se fosse um mantra. Tudo aquilo que você fala muitas vezes se torna um mantra na sua vida. Nossa, eu não tenho sorte com namorada. Não vai ter. Presta atenção. Você já Como falou, nunca está vai ter. cravando. Você isso. fala o tempo inteiro isso. Eu não consigo emagrecer. Não adianta. Não vai conseguir emagrecer. Isso é macumba? Não, isso é ponto de vista. Seu ponto de vista fixo cria a tua realidade. É neurociência. Ponto. Pode perceber que de repente tem uma mulher com a tua idade, uma amiga sua, que talvez teve muito mais sorte em alguns espaços do que você. Porque talvez ela tenha pontos de vista diferentes que de você. Só isso. É só Exatamente. ponto de vista. Então, cada pessoa transmite também sua frequência, então. Sim. 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 E muitas pessoas têm pontos de vista. O problema não é ter ponto de vista, gente. Eu também tenho vários. A ideia é não ter pontos de vista fixos sobre algo. Se você tem um ponto de vista fixo sobre qualquer coisa, nada mais é possível. Sempre vai ser aquilo. Por exemplo, se você fala, eu não acredito em espíritos. Sei lá, um exemplo aqui. Raramente, possivelmente, você não vai ver nunca, porque você não acredita e ponto. Eu não acredito em energia. Eu não acredito que eu consiga emagrecer. Eu não acredito que eu vou conseguir casar com 40 anos. Eu sou pobre, vou morrer pobre. Enfim, esses pontos de vista que a gente vai trazendo, que vai engessando e criando a nossa realidade. É real. Quando você fala de a energia que a gente emana da gente mesmo, assim, é isso quando a gente fala que, assim, o santo não bateu com uma outra pessoa, é isso? É frequência. O que acontece? Frequência. O nosso campo, cada ser tem o seu campo particular e específico. Vai frequenciar ali a sua identidade energética. Vamos chamar de identidade energética. Você sempre vai se conectar com as vibrações ou com os campos que são compatíveis com o seu campo. Isso a gente vai chamar de colapso de função de onda. Então, os seus amigos, né, as pessoas com quem você convive, o seu trabalho, as suas manifestações, todas são compatíveis com o seu campo. Por que algumas pessoas só criam bosta? Porque o campo delas está impregnado disso. Com pensamentos extremamente depreciativos, com um diálogo mental negativo o tempo inteiro, vibrando na tríade da escassez, que é reclamação, julgamento, expectativa ou ansiedade. Tá? Ela está vibrando naquilo o tempo inteiro. O campo dela está mandando essa informação. O universo, ele não entende palavra.
O universo entende frequência. Mas isso que você trouxe foi muito legal. Isso dá um papo ótimo pra fazer um podcast inteiro, assim. Minha vez, viu? Quando você falou assim, quando a gente não bate o santo com o da pessoa. A grande maioria das vezes tem a ver com projeção e expectativa. E expectativa, projeção. Por exemplo, aquilo que eu não gosto do outro, eu reconheço em mim. Aquilo que eu reconheço em mim, só que é inconsciente, eu não gosto no outro. Por exemplo, eu me lembro que em épocas de outrora eu não suportava gente que era muito efusiva. Muito, muito. Eu falava, nossa, menos, dá uma segurada, Até que eu fui fazer terapia, faço há 6 anos já, né? Com as bênçãos de Deus. E uma vez eu toquei nesse assunto com o meu terapeuta, ele falou assim, mas por que você não gosta de pessoas efusivas? Eu falei, porque me incomoda. Por que te incomoda? Ah, porque vai pra um lugar estranho. Que lugar estranho é esse? Eu falei, não sei. Ele falou, sabe sim, que lugar é esse? Aí saiu assim, como se fosse um vômito. Eu falei, porque talvez eu me identifique. E aí ele falou, X da questão. Ele falou, fala sobre você. E você nunca conseguiu mudar, então te incomoda. Sim. Então tudo que a gente olha no outro, que incomoda a gente no outro, fala da gente. É sempre projeção. Sempre. Por que te incomoda? Porque fala de você. É uma realidade, a nossa realidade é uma realidade de espelhos, né? Eu me lembro de uma mulher que fez sessão lá, fez umas 10 sessões. Ela, toda vez ela vinha falar, se ela assistir em algum momento, ela vai saber que eu tô falando dela. Todas as vezes ela vinha falar do trabalho. Eram pessoas do trabalho que incomodavam, mulher, homem, mas a grande maioria das vezes era mulher. Mulheres que a incomodavam. Beleza. O que te incomoda nessas mulheres, né, fulana? Ah, elas vão com roupas apertadas, com roupas justas, mostrando os peitos, mas por que te incomoda isso? Não, porque eu já sabia que era projeção. Beleza, ela fez 10 sessões, se afastou, teve um filho, ficou 3 anos sem vir e voltou. Há uns 2 anos atrás, com o corpo todo recalchutado, peito feito, cintura fina, já era linda, mas também estava muito bonita agora. Ela tinha se tornado exatamente aquilo que ela tinha julgado. Eu falei, olá, tudo. Nossa, quase falei o nome. Eu falei, olá, fulana, tudo bem? Eu pedi pra cortar, pelo amor de Deus. Eu falei, olá, fulana, tudo bem? Ela, tudo, tal. Eu falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, acho que você tava certo. Eu falei, igualzinho, tava linda e tal. Mas percebe como é projeção? Sim. Aquilo que ela se incomodava, porque no fundo ela queria ter também. O conteúdo é bem rico, né? E é um conteúdo, acho que chama muita atenção. Acho que eu queria entender como que vocês chegaram a esse nível de espiritualidade, que chama? Consciência. Esse nível de consciência. Eu queria que você também convertesse a história de vocês para os empreendedores. Tá. Porque a gente fala muito sobre relacionamento, sobre isso, mas existe uma energia no mundo empresarial, daquele dono da empresa, daquele possível empreendedor. Eu queria que a gente falasse também bastante disso também. Tá. O meu... Você quer... Pode falar. Vamos. E só para emendar a questão de vocês, existe um facilitador, né? Uhum. E um provocador. Eu ia nessa pergunta. Eu quero saber o porquê que vocês se identificam assim também. Eu queria entender a diferença de cada um. Tá. Eu vou trazer o meu interessante ponto de vista a respeito da provocação. Eu tenho, né, um mindset, digamos assim, de que você, para curar algo, você precisa reconhecer que aquilo existe. E para reconhecer, muitas vezes, você precisa provocar a dor para que aquela ferida seja mostrada, seja revelada. Então, se você não provoca, você mantém a pessoa na zona de conforto. Uma vez que ela está na zona de conforto, ela acha que aquilo faz parte da vida dela. E vai chamar isso de destino, que é pior ainda. Vai dizer que o destino dela é ser assim, assado, Não. O destino, na verdade, é uma muleta que a gente usa para não escolher realidades diferentes. Aí a gente chama de destino e fica no mesmo lugar. Então, qualquer movimento, para que ele aconteça, é preciso de que haja uma força de provocação. A gente está falando até de Newton aqui. A gente está falando da lei da ação e reação. Eu só consigo movimento, eu só consigo sair da inércia se eu provoco de alguma forma. E essa foi a minha escolha enquanto terapeuta, enquanto orientador consciencial.
né? Provocar as pessoas a saírem dos seus lugares de conforto, das suas zonas de conforto que chamam de destino, ou pior ainda, terceirizam e dizem que é o mundo que faz isso com elas. Sim. Sendo que são elas que fazem. Posso né? dizer uma frase aqui, Pode. só te cortando? Tem uma frase que eu ouvi do meu terapeuta que eu gosto muito de falar, que eu trouxe pra minha vida, assim. Que é as pessoas falam, não era pra ser, né? Não era pra ser, e é a desculpa que você usa pela escolha que você não teve coragem de fazer. É verdade. É isso. É verdade. Então, a parte da provocação, por que eu me intitulo? Porque eu sou um pouco mais afiado na minha abordagem André é mais terapêutica. ácido. Eu sou mais ácido, eu Ele sou... provoca, você ajuda a transformar. Isso. Passa eu com sou ele mais primeiro, amorzinho. depois acalmar com... Exatamente. mais amorzinho, É mais ou menos assim que funciona, né? Não tem aquela história do policial bom e policial mau? Sim. Eu sou o cara mau e eu não tenho problema em dizer isso daí. Né? Mas muitas pessoas nessa realidade, por terem camadas e camadas e camadas de proteção que elas criam, elas precisam de um agente disruptivo. Elas precisam realmente de alguém mais pontiagudo para quebrar essa casca, para romper essa couraça que elas se colocaram dentro, para que então elas possam se revelar quem elas verdadeiramente escolhem ser. Aí, a partir do momento em que esse ser emerge, de que essa consciência vem à tona, aí pode entrar sim uma abordagem mais gentil, mais amorosa, mais acolhedora, mas sem ser permissiva. É muito importante e interessante que a gente entenda que o nosso terapeuta, ele não é o nosso coleguinha de bar. O nosso terapeuta, ele é o nosso terapeuta. Ele vai nos guiar para dar passos que nós não tivemos a coragem de dar, ou que não tínhamos ciência ainda de que precisávamos dar aqueles passos. Sim. Então, um provoca e um conduz. E por isso que a parceria ela é tão bem sucedida em todos os aspectos. Aí até puxando já o gancho para aquela tua segunda pergunta sobre empreendedorismo. A primeira sobre empreendedorismo. Terapia, energia também é um negócio. Porque eu não estou vendendo energia, eu estou vendendo o meu tempo de trabalho terapêutico. Uou. Eu estou vendendo o meu tempo dedicado em estudo, em ferramentas. Eu, por exemplo, já tem mais de 20 anos que eu venho estudando a área de energia e concomitante com o meio corporativo, porque eu, até 2020, eu era do meio corporativo. Empresa multinacional, quadradinho, terno, gravata, reunião, cobrança de KPIs e tudo mais. Toda essa pegada aí eu vivi durante a vida inteira. E lado a lado, vindo a vida terapêutica e a vida de consciência. Eu falei pra vocês comparar porque, assim, tem muito empresário que já falhou mais de uma vez, né? Sim. Aí fica aquela mentalidade, eu não consigo ter empresa, eu não consigo, e é a energia que a gente tá mandando pro Isso, mundo, é o que né? você tá mandando. E às vezes, Thiago e Natália, o que acontece aqui? Ele tá repetindo um padrão que ele acreditou ser verdadeiro, ser real. O tal do destino. Eu não tenho sorte nos negócios. Todos nós temos sorte nos negócios. Porque, na verdade, a sorte é que ela nem vai pertencer a essa frase. Todos nós temos o dom pro negócio. Nós temos a potência. Né? Platão vai falar lá atrás de ato e potência. Né? A potência todos nós temos de absolutamente tudo. Ato é quando eu me movimento para criar e manifestar aquilo. Então, o empresário que tem, às vezes, esse mindset de que ele ou é um fracassado, de que ele não dá sorte... Muitas vezes no campo energético e consciencial, e a gente pode falar depois de constelação familiar, de maldições familiares, tudo isso vai estar alicerçado naquele campo. Ele pode estar repetindo o padrão de um pai que não foi bem sucedido, de um avô que não foi bem sucedido. Ele está repetindo por quê? Nós temos no nosso corpo uma memória chamada de epigenética. Ou seja, informações ancestrais que são passadas de geração a geração. Aí a gente chama isso de realidades transgeracionais, que a gente precisa energeticamente, terapeuticamente perceber, provocar o emergir desse sistema para poder trabalhar nele e limpar. Não é isso, Lelê? E o que é interessante também sobre a sua pergunta, a primeira, vou responder as duas, é que, como o meu olhar é que tudo é energia, sendo assim, o negócio dele fala dele. Então, se tem alguma questão na vida dele que não está indo bem, aquilo também tende a afetar o negócio dele. Primeiro, a grande maioria das vezes não é sobre o dinheiro, é sobre você. Dinheiro nunca é o problema, você é. Dinheiro é só uma energia.
que flui pra todo mundo, como sexo, como ódio, raiva, enfim, é uma energia, gente. Quando a gente começa a entender que essa energia também tem bloqueadores, como ele disse, né, sabiamente, que é a ansiedade, reclamação e o julgamento. Todas as vezes que eu julgo alguém, eu me afasto da outra pessoa. Se todos somos um, quando a gente se afasta de alguém, a gente se afasta da fonte. Então tem muitas vertentes aqui que eu poderia trazer sobre como alguém conseguir ter mais sucesso. Basicamente, se essa pessoa achar uma forma de se alinhar, e não é muito sobre ser bom. Eu sei que as pessoas acham que eu preciso ser bom para ter dinheiro. Não é sobre isso. Isso é um outro lugar da espiritualidade que você vai lidar depois quando você fizer a passagem pro outro lado do véu, é um outro rolê. A ideia é o quanto você ama o dinheiro. O dinheiro ama quem ama o dinheiro. O dinheiro ama quem idolatra o dinheiro. É esse o lugar. A gente foi ensinado que a gente não pode amar o dinheiro, que o dinheiro é coisa do demônio, crenças limitantes várias que a gente tem incrustados no nosso DNA sobre dinheiro. Quando a gente começa a facilitar, a trazer facilidade para esses movimentos, também tem um movimento muito forte nas pessoas, uma crença de não merecimento. Muitas pessoas que nascem, às vezes, em famílias, né, com baixa renda, elas têm uma crença muito grande de não merecimento. E aí tem vários lugares que podem ser trabalhados. E quando mexe, faz uma movimentação ali, a pessoa começa a ver dinheiro, porque às vezes não é sobre ela. A pessoa tem potência, mas tem uma coisa que está impedindo ela de ser. Facilitador de mudança. O que seria o facilitador de mudança? O que seria a palavra facilitador? É aquele que facilita a dor, que traz o amor. Facilitador. Muitas pessoas chamam de professor, que eu dou cursos também de terapias holísticas, tenho mais de 1.800 alunos formados, e as pessoas, como assim? Por que você não coloca professor? Porque eu não sou professor, eu sou facilitador. Facilitador do quê? De mudança na vida das pessoas. Que mudança? Todas as áreas da sua vida, eu mexo em tudo. Mexo em relacionamento, mexo em problemas sexuais, mexo em problemas mentais, mexo. Claro que assim, eu tenho um... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu tenho um limite. Quando eu percebo que não é comigo, que são outras questões de remédio e tudo mais, eu passo para colegas, psiquiatras, né, psicólogos, um outro rolê, que não é o meu. E você identifica isso... e consegue passar isso? É paciente que fala? Passo, mentorado. Mentorado. Você passa isso pro seu mentorado. E mentorado, ele aceita isso uma boa? Fala, você tem que ir num psiquiatra. Eu falo de uma maneira muito leve, muito amorosa. Muitas vezes, não todas, mas a grande maioria das vezes eu acho uma forma bem leve de falar. Porque é delicado, né? Como falar isso e tal, porque as pessoas já têm questão com terapia. Terapia é coisa de louco. Agora você imagina psiquiatria. E tá tudo bem, gente. Tá todo mundo doente mentalmente. Porque eu tenho um amigo que ele fala assim, pra que você vai fazer psicologia, né, terapia? Porque o pessoal vai mexer no seu passado ali, e às vezes você não quer mais mexer naquele passado. Mas aí você não corrigiu o futuro. Exatamente, porque é o julgamento do que vai fazer. Às vezes fala, não, eu já pulei aquele passado, eu não quero mais ver. Mas às vezes pra você corrigir, tá lá atrás, né? Olha que frase incrível que essa moça disse. Como não mexer no passado, né, para corrigir o futuro. Olha que interessante que ela trouxe. Exatamente isso. Você precisa, às vezes, não sempre, mexer no passado para que você possa corrigir o futuro. E falo mais. Eu sou terapeuta, dou curso também, e não acho que tudo é terapia. Eu acho que se a gente achar uma forma de alinhar as nossas mentes, eu tô indo contra o que eu vendo aqui, mas eu acho que é real, gente. Eu vejo muita gente que não faz terapia e tem uma vida muito legal. Por quê? Porque ela achou uma forma de alinhar a mente dela. Essa pessoa é uma pessoa boa, que medita, né? Porque meditação é muito importante. A gente vive num espaço, numa era de muita balbúrdia mental. E a gente não consegue dormir, são muitos pensamentos, a gente não consegue lembrar de nada, a gente esquece tudo, porque tá aqui, ó. Agora, se a gente acha 10 minutos diários, não é meditação guiada, é 10 minutos de meditação raiz. Feche seus olhos, fica naquela posição de faraó, que é essa, com as costas mais alinhadas, suas mãos em cima da coxa. Fecha os seus olhos. Fica pelo menos 10 minutos. Coloca um timer ali no celular. 10 minutinhos o timer. Pronto. Em silêncio. Você vai ver que vai passar um rio de coisa na cabeça. Mas Lelê, o que é isso? Eu não tô pensando. Eu não tô pensando, eu tô como espectador. Eu tô vendo que tem um monte de coisa passando. O que é isso? Será que você é a tua mente? Já ouviu falar que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos? Tá comprovado já pela neurociência. A gente é como se fosse antena, a gente tá captando num raio de até 10 mil quilômetros. É isso que chama empatia. Olha que interessante. Caramba. A gente tá captando o tempo inteiro. Pode ver que às vezes não aconteceu nada, você dormiu bem, tá tudo legal, você acordou mal-humorado. Não aconteceu nada.
Seu namorado te tratou muito bem, tá com o mesmo dinheiro na conta, ou talvez até mais, tá com trabalho, tá tudo certo. Acordou mal-humorado. O que é isso? O que são essas sensações que a gente sente? Quais que são esses movimentos? Como que a gente para isso, Lelê? Existe uma frase neurocientífica que você vai falar todas as vezes que você sentir uma energia pesada em você. E eu sei que pode parecer que é tua. Porque é tão natural que parece que é nosso. E não é. Você vai dizer, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com partícula de consciência anexada. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com partícula de consciência anexada. Que legal. Pelo menos 10 vezes. Mas lembra de não é só falar, gente. Não são palavras jogadas ao vento. Qual que é a tua magia? A intenção. Cadê a intenção? Coloca a intenção nessa fala. A quem pertence isso? Isso o quê? Isso que você tá sentindo? Devolva ao remetente com partícula de consciência anexada. A quem pertence isso? Coloca como se fosse um decreto. Muda a tua vida com vontade, lindo ser. Coloca energia aí pra transformar. E é isso. Aquelas, né? Eu achei máximo, velho. Não, uau. E eu que sou incrível. provocador, hein? Mas É esse um lugar. amoroso, hein? É porque o povo fica... Aí fica reclamando. Ai, Deus, por favor. É que, na verdade, mendigos universais. Não Os coloca mendigos do energia. universo, fica passando a bacia das almas, implorando ao universo para que o universo dê algo. O universo não vai dar nada pra ninguém. O universo vai te entregar o que você manifesta, que você magnetiza. Exatamente. Então não adianta você acreditar de que... De novo a gente volta pra coisa da sorte. Né? A sorte e destino. Não é sorte e destino. Você tá cocriando a tua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se você tá cocriando a tua vida a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções dos outros, dá ruim. Tem uma frase maravilhosa de Access Consciousness que é: se você não usa um interessante ponto de vista, você sempre está aberto a sentir tudo de todo mundo, o tempo todo. Aliás, Eu não quero sentir. te chamo aqui na provocação. Não tô acreditando nesse cara. Com uns colares estranhos, uma roupa, sei lá, um cabelo doido. Beleza, você não precisa acreditar. Só faz. Seja empírico, coloque em ação. Não tem nenhum misticismo aqui. Você não tá pedindo pra demônio, você não tá pedindo pra Exu, caso você não conheça essa energia também, que é maravilhosa, mas tá tudo bem, te respeito. Só fala, a quem pertence isso, devolva ao remetente com partícula de consciência anexada. Só isso. Mas eu acho que as crenças, elas... as pessoas que não conhecem algumas culturas ou crenças, eles acreditam desacreditando, né? Sim. Vamos dar o exemplo assim, a minha avó era católica, e ela fazia um negocinho do sal, ia Sim. numa benzedeira. O que é uma Sim. benzedeira? Até hoje, os mais antigos, você tem que benzer. Sim. A arruda, ó, põe a arruda que Sim. vai... Então assim, eu acredito desacreditando, né? Então eu não acredito que o Lelê tá falando, tô assistindo aqui e não acredito. Ah, mas eu tô com o pé de arruda aqui pra me dar, sei lá, sorte, tirar alguma energia. Mas coisa. tá tudo bem não acreditar, mas vou usar. Eu É. não acreditei em um monte de coisa. Ah, você vai ficar forte em 3 meses. Será? Ah, você vai emagrecer. Não será? Vou fazer. Caramba, consegui. Uou, o cara tava certo. Usa, lindeza. Esse mundo, ele é empírico. Antes de falar besteira, usa. Depois você vai nos comentários e fala se deu certo ou não. Até porque, assim, eu sou do mundo das vendas, né? E a gente passa isso pro vendedor. Ó, o vendedor não pode estar lá, pô, desanimado, não sei o quê. Tem que estar alegre, porque senão a venda não vem. Também é uma energia. Você tá com energia baixa ali, ninguém vai comprar de você, imagine. Tudo é energia. Você quer uma É. dica fenomenal pra se vender mais? É só você se perguntar, eu compraria isso? Essa é a chave para uma boa venda. O quanto você verdadeiramente acredita naquilo que você está vendendo. Eu vou falar isso até do ponto de vista de energia de terapia. O quanto eu acredito que a ferramenta que eu vou estar vendendo para a pessoa vai mudar a vida dela. São dois caminhos que você pode ter. Primeiro, você já usou a ferramenta em você? Como foi a ferramenta para você? Aí você tem o testemunho, você se torna um testemunho vivo daquela ferramenta. E o segundo aspecto é, viva no ser. E se der certo? No ser positivo, Isso, né? no ser positivo. Se dê o benefício da dúvida, mas para que haja o benefício da dúvida, você tem que ousar. Você tem que ousar. Se você não for ousado, você não chega em lugar nenhum. Você continua na tal da zona de conforto e ainda vai continuar chamando isso de destino. E a ideia também, quando você se apaixona por um produto, como o André disse, pegando aqui o gancho do que ele falou, quando você se apaixona por uma coisa, você gosta tanto daquilo, cara, você não vende. Você só fala que aquilo é maravilhoso. Você fala de uma forma tão bonita, que aquilo é tão incrível, que a pessoa fala, o que é isso? Eu quero comprar. Você não tá vendendo.
existe uma forma de vender sem vender. Né? Eu fiz um curso que mudou minha vida, chamado Vende-se. Esqueci o nome da pessoa, do fodão aí do meio. E foi um preço bem nobre. É do Caio Carneiro, né? Isso mesmo, né? Esse curso mudou. Eu já vendia bem, eu sempre Todo vendi mundo bem. que fez fala que é Mudou excelente. a minha vida. Aliás, se você estiver assistindo, o preço é nobre, mas vale a pena, bebê. Vende-se, compre esse curso. E mudou a minha realidade, assim, sobre questões de venda. Eu nunca tive muita questão, assim, às vezes um pouco. Eu tinha um pouco de questão de ter que falar e insistir. E aí eu achei uma forma de não precisar insistir, nem falar. Eu me tornei aquilo. Tava na feira esses dias comendo pastel. E uma senhora começou a conversar comigo. Primeiro a gente falou do pastel, do sabor, do não sei o que lá, nananã, a senhora tá bem, mais ou menos. Por quê? Ah, meu neto tá com um negócio assim assado, tal, tá se sentindo assim, tá se sentindo, né, energia baixa, pra não falar aquela palavra que o YouTube corta, você sabe, né, que começa com D. Ah. Entenderam, né? Depre, que não pode falar. E aí, beleza, entendi isso daí e tal, então. Nossa, aí comecei a falar com ela. O que você faz? Eu falei, faço terapia. Ah, não tô acreditando. Deus me colocou exatamente aqui pra falar com o senhor. E começou a falar. Peguei o telefone, ela pegou meu telefone. Resumo, o cara fez 10 sessões, tá ótimo. Moro na rua de baixo da minha casa. Eu tô o tempo inteiro vendendo. E porque eu acredito tanto no que eu faço, que pra mim é leve. E Você você realmente usa o que Isso. você vende. Isso. Você Eu sei faz. o quanto é transformador na realidade das pessoas. Só que não é toda pessoa que pode ser terapeuteada. Hoje mesmo eu demiti uma mentorada. Eu demito pessoas. Com Isso que eu ia te facilidade perguntar, e glória. você fala muito das 10 sessões, né? Uhum. Tem gente que vai a mais, além das Muito 10 além. sessões, ou Acho que já menos. na 70ª sessão. É. Mas por 7 quê? anos e meio. Não cite não. Não citarei não, mas ela já passou da 60. Mas Passou. porque não evoluiu, não mudou a mentalidade, ou porque realmente Ótima pergunta. precisa ser um pouquinho mais trabalhada com carinho ali, vamos dizer. Tem pessoas que elas pegam você, exatamente no lugar que o André falou, elas gostam tanto da sua fala e de tudo que você traz pra ela, um acalanto, que elas, em algum lugar, elas acreditam que você é um amigo. Eu sempre deixo claro que não sou seu amigo. Porque todas as vezes que você pensar que eu sou seu amigo, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Né, o terapeuta e mentorado. Eu sempre deixo isso muito claro. Não tá, mas então. E às vezes a pessoa vai só pra falar, porque ela quer ouvir também seu ponto de vista. Tem pessoas que são muito sozinhas e carentes. E antigamente pra mim era meio pesado isso. E hoje em dia eu recebo com facilidade a alegria e glória, porque eu sei que também é uma forma de terapeutear. Quando você diz vocalizando. amiga, assim, ele fala assim, ô Lele, o que você ia fazer no meu caso, é isso? Amigo é aquela pessoa que tá fazendo terapia com você e manda uma foto no final de semana pra falar que... Tô na praia. Tem, gente, tem. Tô falando. Que tá na praia, eu curto. Só. E porque eu quero deixar claro, olha, não é o momento, nós não somos amigos. Mas eu também não vou dar um corte. Sim, Que acho que isso daí ficaria pesado. Tipo, não me manda mensagem, não faço isso. Mas eu vou respondendo de uma forma bem mais monossilábica mas quieta pra pessoa entender. Nossa, acho que não é o momento, então. Tá, vou fazer outro gancho, tá? Tá bom. Fantástico. Uhum. Gratidão pelo ensinamento que eu tô tendo aqui, mas assim, quando foi que o Lele e o André viraram isso daí? Eu Comecinho. acredito, meu ponto de vista é que ninguém... Não virou, desculpa o termo, Se mas tornou, assim, se tornou isso Eu daí. tô te corrigindo, é só um olhar meu mesmo, Uhum. porque todo mundo pergunta, virou. Meu ponto de vista é que ninguém vira nada. Eu acho que as pessoas vão se tornando alguma coisa. E o meu movimento terapêutico, eu acho que sempre foi assim. Porque assim, eu fico lembrando de quando eu era criança, eu adorava conversar com as pessoas. As pessoas sempre me trouxeram um problema. Criança eu falo assim, gente, você 10, 13 anos, vai. Ah, me aconteceu não sei o que lá com a minha mãe, eu, sério? Então, já tentou falar com ela? Já tentou conversar? Já tentou fazer tal coisa? Aquele faz pose pra foto, né? E não sei o que, nananã. É uma pose aqui, ó. Então eu era essa pessoa que gostava de falar. E talvez isso venha de um dom. Porque talvez. Meu pai também, assim. Meu pai é conhecido como pastor entre os amigos do Glicério. Porque ele sempre foi muito de falar com as pessoas, de conversar sobre a vida. Ele arruma a vida de todo mundo. Ele arruma a sua vida se você tiver algum... Todo mundo tem questões, né? Se você tiver questões profundas, em 10 minutos. E arruma de verdade. Mas arruma trazendo questionamento. Mas é natural, Questionamento, né? movimento, o que ele tem que Naquele fazer bate-papo na ali. espiritualidade, de comportamento. E não, quando você fala, cara, quanto que eu te Resolve. devo? Beleza. Isso. Que demais. Então acho que isso vem dos meus pais. Minha mãe fala muito. Minha mãe, as pessoas tendem a gostar de mim, mas quando conhece minha mãe fala, não, vai pra lá, Lelê. Porque minha mãe é incrível, não é, amor? Ela fala pra caramba, ela é super expansiva. Minha mãe é zero julgamento em relação a muitas coisas dessa realidade. Então é muito legal. Então acho que eu cresci num berço de pessoas que falam muito. Entendi. Que se comunicam bastante. Isso já foi um check.
Fui uma criança bem introspectiva durante anos, porque passei por abuso, e esse abuso não foi verbalizado. Por alguma razão, crianças não falam, né? Até hoje, que foram abusadas. Medo, né, provavelmente. Eu acho que elas se sentem erradas. Eu acho que vai mais pra esse lugar também, Mulheres também. E aí eu não falei, e de uma época, de um período assim, até dos meus 13 não, dos meus 8 até os 13, 15 anos, eu lembro que minha mãe pagava os meus primos para que eles pudessem sair comigo. E eu também não queria. Saía assim, shopping, nananã, na esquina, eu ficava... Só pra Exatamente. socializar. E aí, com 18 anos, eu fui assistir eu comecei a trabalhar como modelo, com 17, não sei o quê, fiquei anos trabalhando com moda. Com 20 anos, fui assistir uma peça, fiquei apaixonado pelo teatro. Falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui. Só que já vinha de um lugar de espiritualidade. Eu já tinha frequentado a Umbanda há anos, já tinha frequentado catolicismo há alguns anos também, poucos, mas alguns anos. Então já vinha disso, eu vinha de uma família extremamente espiritualista. Então, pra mim, não congregar de alguma coisa de religião era muito estranho. Porque todo mundo falava de alguma... Jorei, igreja, evangélicos. Nossa, tinha até esquecido do Candomblé Jorei. O Jorei também é muita energia, né? Muito. Super. Religião de matriz africana, tinha tudo. Então, pra mim, era normal, natural, assim. Eu me lembro de quando eu era criança, as nossas brincadeiras entre os primos e primas era imitar os caboclos, as pombagiras, era isso. Era essa criança que... eu tava ali brincando, eram as nossas brincadeiras. Então, eu cresci no meio disso. Beleza. Fui trabalhando como modelo, frequentando outras coisas de espiritualidade e tudo mais. Com 20, 22 anos, eu ganhei um livro de uma amiga, Marta, que mora na Alemanha. Beijo, Marta. E ela me deu um livro chamado O Segredo. Era um livro ou um DVD? Mas eu acho que era o DVD. E aí eu achei incrível assistir. Falei, cara, é isso, né? Mas eu lembro que eu achei difícil na época. Eu falei, nossa, que difícil isso. Mas sensacional. E deixei em algum lugar, guardado na caixinha do cérebro. E fui vivendo a vida. Congregando de várias religiões. Fui pra Scientologia, fiquei 5 anos na Scientologia. Religião do Tom Cruise. Fiquei lá, tempão, trabalhei com eles. Depois fui pro kardecismo, fiquei 4 anos. Comecei a fazer a faculdade deles, parei. E tava nesse movimento forte de olhar pra dentro. Concomitante isso, trabalhando como ator. Fazendo vários trabalhos legais como ator. Uns não tão bom, outros muito bom. Muitos trabalhos, muito trabalho. Pá, tô passando uma linha rápida aqui do tempo, gente. Novela Chiquititas. Fui convidado pra fazer, fiz alguns episódios da novela Chiquititas, tive uma catarse lá dentro. Bum! O que eu tô fazendo do mundo? O que eu tô fazendo de mim? O que é a vida? Oh, Deus. Mais ou menos isso, tô brincando, Que mas legal. foi bem forte, assim, pra mim. E precisei tirar um ano sabático pra olhar pra mim. Só que pra tirar esse ano sabático, com 30 anos, eu já tinha assistido vários vídeos de Ho'oponopono, Lei da Atração, não sei o que, baroró. Já tinha mais ou menos isso dentro de mim, eu fui fazer esses cursos. Pra mim. Era pra mim curar, era um movimento meu. Eu me lembro que eu vi uma leveza nas pessoas que eu invejava. Eu invejava a leveza, esse sentimento de leveza. Não é uma pessoa que fala leve, mas tem uma energia que ela não mente quando a pessoa é leve. Eu via isso em algumas pessoas, pra mim tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com a falta de preocupação em pagar boleto, e não, nada a ver, né? Eu fui fazer cursos, até quando eu voltei, essa leveza já fazia parte de mim. E em pouco tempo eu já estava trabalhando atendendo um amigo, que era só um atendimento assim do amigo, mas, resumo, gente, em 3 meses já tinha 5 pessoas para atender por dia no apartamento que eu Quando moro. você fala de leveza, eu tenho um parente que ele acho que é budismo que fala, né? E eles também, sabe, parece que eles estão realmente no topo da montanha ali. Tem um funcionário que é budista e E nisso já passou 14 anos, tranquilo. e tenho 44 agora, e já são mais de 9 mil atendimentos. Mais de 1.800 alunos formados, mais de 1 milhão de pessoas que transformaram suas vidas com as contribuições que a gente passa na internet. A gente tem como que eu vou dizer isso? A gente é bem seguido, não sei como que fala isso. A gente tem um engajamento bem interessante. Engajamento interessante, Bem nas Que redes legal, sociais. que legal. TikTok, 70 mil, Instagram, 50 Gratidão mil, por aí vai. novamente vocês terem Gratidão escolhido o novamente. nosso podcast pra compartilhar Eu que isso. agradeço, Cara. amor, eu que agradeço. Sério. Mas no começo eu falava muito e não era ouvido. Então, assim, você talvez que tenha um negócio, o meu negócio é o lixo. Qualquer negócio, bebê. A gente tá falando de negócios aqui. Que tem um negócio que de repente tá insistindo e não tá vendo o resultado, insiste um pouco mais. Já viu aquele meme que a pessoa tá quebrando a parede e ela desiste?
Só que faltava uma linha fininha para ela conseguir atravessar. Talvez seja o seu movimento. O que é que a tua alma fala? A tua alma fala que é para estar ali, então insiste um pouco mais. Tenta estratégias diferentes. Não desiste de você. Nunca desista, nunca se abandone. É isso. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você tirou esse ano sabático e aí fez vários cursos e então você se sentiu leve. Você sabe como que você se sentia antes? O porquê que você não era leve antes? Ótima pergunta, gente. Eita. Estão arrasando demais nas perguntas. Eu não me sentia leve. Vamos lá, vai ser terapia aqui agora. Por que eu não me sentia leve, gente? Aconteceram várias coisas na minha vida, né? Como todo mundo passa por várias coisas. Só que eu não deixava essas coisas passar. Imagina só. Passou, eu vou comer a jujuba, mas eu vou fazer aqui um exemplo. Isso aqui é uma coisa que passou na minha vida. Parou aqui e ficou. Isso aqui é outra coisa que aconteceu na minha vida. Parou aqui e ficou. E pelo corpo inteiro. Então tinha várias questões presas no meu campo. Eu sabia que tinha. Que eu achava que tinha passado, mas não tinha passado. As pessoas costumavam dizer assim que eu era difícil. Que eu era uma pessoa difícil, E eu achava que era intriga da oposição. Falava, eles estão... É uma intriga, eles estão fazendo um complô contra mim. E na realidade eles estavam certos, né? Uma dica também. Se tem muitas pessoas falando pra você alguma coisa sobre um mesmo assunto, pessoas distintas, olha pra isso, bebê. Talvez exista uma verdade aí. E talvez as pessoas estejam sendo uma contribuição pra você. Como Jung disse, né? Só é possível reconhecer-te profundamente através dos olhos dos outros. Então talvez alguém esteja te falando uma verdade aí, Deus esteja falando com você através de alguém, e você não quer receber dessa pessoa. Então, esses julgamentos todos, essas questões todas, abuso, questão com mãe, questão com pai, questão com a época que eu trabalhava na noite, que eu era uma pessoa que só por Deus. Então, assim, nossa, só por Deus é Virgem Maria. Real. Do ano sabático? Nossa, desopilar o senhora. sistema, Se eu te precisava de um ano. contar, vai por mim, que não estamos nem horário de contar isso aqui, vai por mim. E aí, amado, era um peso, mas eu não sabia que era isso. Eu só era difícil. Qualquer coisa me irritava, qualquer coisa criava ranço, qualquer coisa tinha questões, não conseguia receber de quem era diferente de mim. Hoje em dia eu converso, por exemplo, com um bolsonarista, nada contra ninguém, mas assim, um bolsonarista, com um lulista, nunca falei de política, mas assim, só tô citando, gente, não tô falando que eu sou nenhum nem outro. Conversaria com um bolsonarista, com um lulista, conversaria com quem acha que a Terra é quadrada, conversaria com quem é ateu, como já conversei, aliás, gravei um podcast com uma pessoa que agora foi uma mega contribuição pra mim, me abri pra receber. Todo mundo pode ser uma contribuição. Agora, se a gente tem ponto de vista que a gente só consegue andar com os nossos, cara, você não sai da bolha. Pra sair da bolha, você precisa receber de quem tá fora. Verdade. Não é assim? E aí, nesse movimento de leveza, de perceber essa não leveza, eu comecei a fazer esse monte de curso e tô resumindo aqui, né? E aí eu fui percebendo que tava tudo dentro, e outra coisa importantíssima. As pessoas acreditam que elas são o que elas passaram. Muita gente acredita... Eu vou acabar engolindo esse microfone, deixa eu vir pra trás. Muita gente acredita que ela é a sua história e não é. Independente do que você tenha vivido na sua vida. Se você foi abusado psicologicamente, financeiramente, fisicamente, o que aconteceu na tua vida, whatever, você não é isso. Você é o que você escolhe ser. E outra coisa, você pode escolher alegria, sabia? Eu vou recomendar esse episódio pra um monte de gente, principalmente funcionário mesmo. Além de escolher alegria, você sabia também que tudo é escolha? Ah, Lelê, como assim? Meu marido é um péssimo marido. Minha vida é horrorosa. Como assim tudo é escolha? Tudo é escolha. Independente do que esteja acontecendo no externo, você pode escolher alegria. Você pode escolher felicidade. Você pode escolher leveza. Tudo é escolha. Quando você não percebe que tudo é escolha, você se torna vítima dessa realidade. Porque a vítima não tem escolha. Eu dou um exemplo muito... Um exemplo não, né? Que eu aprendi isso, acho que ouvindo de alguém que me ensinou isso. Todo ser humano é assim, furou o pneu do carro, porra, furou o pneu do carro, que porcaria, que azar, que não sei o que, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí eu escutei de uma pessoa que falou assim, só fura o pneu do carro quem tem carro. Você entendeu? Ponto de vista, Olha a lente do acerto. Então hoje eu tenho amigos que estão perto de mim e falam assim, o Sevilha tem uma teoria pra isso muito bem. Isso tá acontecendo comigo porque eu tenho isso. Porque se eu não tivesse, não teria esse problema. Ia ter outro, né? Mas... Poderia ter outro, mas não tem esse problema. E esse meu amigo, inclusive ele veio aqui, o Bright, né? Ele tem uma teoria também que fala assim, ele fala, todo mundo vai ter problema. Você pode escolher se o seu problema é
tipo, a conta de luz da sua casa, o seu problema é escolher o tamanho do iate que você vai fazer a viagem. Mas é um problema. Em cenários diferentes. E se eu te disser que o problema é uma mentira com um ponto de vista anexado? Eu acredito. Sabe por quê? Se você me contar o teu problema, eu vou falar, isso não é problema, faz isso e isso. Se eu te contar o meu, você vai falar, faz isso e isso. O problema sempre é uma mentira com um ponto de vista anexado. Fixa isso. Porque o que é problema pra você não é pra mim. Percebe? Como é ponto de vista, é uma mentira com um ponto Por de vista isso que é anexado. fácil pra gente resolver o problema dos outros. Dos outros, tá fora do Entendeu? contexto, né? Tá fora Porque do é uma contexto. mentira com ponto de vista anexado. Eu não consigo. Principalmente quando tem emoção, né? Inserida no movimento. E tem muitas pessoas que acabam se utilizando. Eu particularmente, do ponto de vista terapêutico, eu não uso muito a palavra problema. Eu sempre falo questões. A gente usa questões, Questões. né? Ah, legal. As pessoas têm questões. Porque tudo tem energia, né, mano? Tudo tem uma energia. E essa palavra, ela já traz uma carga energética absurda, né? PNL. Toda palavra tem uma frequência, uma vibração, uma memória e ela vai alicerçar no campo. Então, quando você vê uma questão, para trabalhar as suas questões, para que você possa se distanciar dela, para que você possa perceber os caminhos ou as possibilidades para mudar aquela realidade, você primeiro precisa se perguntar, isso é real ou não é real? Essa questão, ela é verdadeira para mim ou ela não é verdadeira? Outro ponto, ela foi criada por mim através da minha ação ou ela foi comprada de um outro sistema e colocada aqui? Porque muitas vezes a gente replica os problemas, Sim. as questões, as situações, porque nós acreditamos que nós precisamos honrar. Ainda existe uma ideia muito equivocada do espaço da honra. Honrar não é repetir. Honrar é sobrecriar. Perfeito. É passar por cima daquilo. Eu brinco bastante com os meus clientes, né? Porque além de terapeuta, eu também sou sacerdote de religião de matriz africana, né? De Tem um Candomblé. jogo de búzios Sou sensacional. babalorixá, então eu falo muito para os meus clientes, eu falo assim, pedra no caminho, todo mundo vai ter. A diferença é o quanto você passa por cima da pedra e o quanto você abraça a pedra. Tem gente que se apaixona pela pedra e usa aquilo como alicerce. Ou seja, é desculpa. E não quer resolver. Não quer. Não quer. Ela Faz cria parte ela dela. cria um caso de amor com a pedra. Sim. Eu brigo com os meus sócios, vocês ficam alimentando o problema. Sim. Você tá vendo o problema assim, ó, vai, come mais um pouquinho o problema. Come mais um E te pouquinho. falo mais. Se o Criador de tudo que é como eu chamo o nome de Deus, gente, ele é teu pai, obviamente, e ele é louco por você. Se ele é louco por você, por que ele tá trazendo uma questão tão pesada? Faça uma pergunta. Lembra quando André disse? Não sei se ele falou no backstage, ou acho que foi no backstage, né? Não existem perguntas idiotas. Existem pessoas idiotas que não fazem perguntas. Eu acho que foi no backstage. Foi Pô, aqui. eu aqui. vou Foi ao vivo? usar isso Foi? É. também. Vai, Façam perguntas. Pra que ele é que eu vou fazer pergunta? Pro universo. Pra Deus. Pra quem você quiser, mas faça perguntas. Pra você mesmo. Quando né? você faz pergunta, na pergunta já está incutido uma afirmação também, um pedido. E quando você faz pergunta, você abre um campo para que outras energias intervenham na tua vida. Pensa bem, a gente tem livre-arbítrio, não é? Todos nós temos essa lei aí do livre-arbítrio. Quando a gente começa a pedir, a fazer perguntas, a gente está pedindo contribuição. Quem é que vai ajudar? Um anjo, Deus, um espírito afim, energias do universo vão ajudar. A pergunta é, tá num entrave aí, tá passando por uma questão bem desafiadora na tua realidade. A pergunta é, universo, o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? Porque não tem nada de errado na tua vida. Sempre tem alguma coisa certa. Lembra daquele boy que te deixou? Ou aquela mina que te deixou? Lá em 2002? Que você ficou arrasado, só que um ano depois você conheceu a mulher da tua vida. Não tinha uma coisa certa aí? Se você tivesse continuado. Lembra daquele carro que quebrou e por ter quebrado você não foi viajar e aconteceu um acidente horrível lá? Não tem uma coisa certa aí? Lembra? Você viu essas pessoas que não embarcaram nesse voo que caiu? Essa tragédia que aconteceu em São Paulo? São Paulo? Foi. É, e essas pessoas não conseguiram, acho que 10 pessoas, 6 pessoas, não conseguiram embarcar e ficaram arrasadas. O que estava certo sobre isso que elas não estavam percebendo? Percebe? Tem sempre alguma coisa certa que você não está percebendo. Não tem nada de errado com a sua vida. Se pergunte, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Várias vezes no looping. E a coisa vai chegar no teu colo. Vai por mim. A gente costuma dizer que a fonte, né? Aí você pode chamar de Deus, de princípio, a palavra que você escolher fica leve no teu campo. Mas vamos falar sobre fonte. A fonte, ela é o ponto inicial de todas as bênçãos para a vida de todas as pessoas. Não há como estar conectado com a fonte e não ser uma pessoa abençoada. E quando a gente fala de abençoado, é aquela pessoa que
Ela recebe essa frequência de bênçãos da fonte, mas ela também vibra a bênção no mundo. Ela também replica, ela é um canal de replicação dessa frequência, dessa energia. E por sermos pessoas ligadas à fonte, conectadas ao princípio da bênção, é importante que a gente abençoe inclusive as situações de entrave na nossa vida. Claro. Porque tudo que não vem como bênção sempre vem como consciência ou lição. Por quê? Toda escolha, ela vai exigir a abnegação das outras possibilidades. Se eu escolho isso, eu tenho que deixar isso daqui. Não dá para escolher as duas coisas para o mesmo momento, na mesma situação. Entretanto, isso não deixa de existir só porque eu escolhi isso. Se de repente isso não foi agradável para mim, isso ainda está disponível para escolher. Só que as pessoas, elas abrem mão das suas escolhas e das suas possibilidades porque elas acreditam que, ok, por mais que eu tenha escolhido isso, eu vou ter que lidar com isso para sempre. E criam um sistema de enraizamento, de acorrentamento energético, que vai se prolongar às vezes por uma vida inteira, e às vezes por vida após vida, após vida, após vida, após vida, após vida, após experiências. Né? Aí entram todos aqueles votos, acordos, pactos, contratos, lealdades que são herdados tanto pelos nossos ancestrais como por nós mesmos, através do nosso... A gente vai carregando. A gente vai carregando. Aí imagina quanto peso você leva sem precisar levar isso porque está lá no passado. Olhar para o passado para curar o passado é importante e é fundamental. O que não é interessante é nos colocarmos no passado e nos mantermos lá. E eu adoro dar dicas. Vou continuar dando mais dicas aqui ainda. Lelê, não acredita em mantra, acho que é tudo besteira. Não acredita em afirmação. Só tô falando aquilo que talvez você esteja falando aí se você tá assistindo. Acho que é tudo besteira. Vamos fazer aqui um teste. Vai no YouTube lá e coloca assim: experimento com a água. Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto fez um experimento com a água, onde ele colocou águas, né, em garrafas, se eu não me engano, de vidro, alguma coisa assim. E a cada, por exemplo, ele colocava essa água aqui numa garrafa, e aí na frente ele colocava um som de Mozart tocando. Durante 10 dias, 15 dias, 20 dias. E aquilo criava algumas movimentações aqui dentro. Como se estivessem endurecidas. E aí criava aqui, no gelo, uma flor, uma rosa. Isso tá no YouTube. Isso tem em vários lugares, né? Tem comprovação disso. E aí ele colocava um rock aqui. Um metalzão, pesadão. Aquilo ficava com uma forma horrorosa. O que significa isso? Que a tua fala, ela cria uma vibração pra tudo. Nessa realidade. Então, qual é a fala que você tá trazendo aí pra tua vida que tá sendo o terror e o entrave da sua realidade? Tem muitas falas que a gente pode aqui já eximar do nosso campo. Uma delas é caro e barato. A gente não costuma dizer que as coisas são caras e baratas. Percebe aqui, ó, se eu falar pra você, você falar pra mim, Lelê, R$2.000 pra fazer uma locação aqui, sei lá, por dia. Fala, nossa, que caro. Tudo que é caro é maior que eu. Olha isso. Ou então se eu falar que é barato, cara, não tem valor. Então eu uso nobre e popular. Tudo que eu posso comprar, eu posso comprar tudo, né? Assim, mediante a minha consciência divina. Não que eu possa, de fato. Então eu coloco as coisas como nobre e popular. Outra coisa que também você tem que limar da sua realidade, mas. Toda vez que você fala mas, você está invalidando tudo que você disse anteriormente. Por exemplo, Thiago é sensacional, é incrível, um cara super bem-humorado, mas tá de cavanhaque. Mas ele isso tá diz de alguma coisa cavanhaque. sobre ele. Tá lindo de cavanhaque, é só um comentário bobo. Então, assim, percebe que o mas, ele invalida tudo que a gente disse antes. Outra palavra que você não pode dizer, que você tem que tirar do seu vocabulário. Essa é um pouco mais desafiadora. Não. Isso. Mas eu vou explicar por quê na frase. Toda vez que você fala não, por exemplo, eu não quero ficar doente. Eu não quero tal coisa. Você tá pedindo por aquela coisa. Você tá repetindo, né? Isso, porque, por exemplo, se eu falo pra você assim agora. Lindo ser, não pensa num urso branco. Não pensa. Lindo ser é demais, né, cara? Eu vou começar a falar isso nos episódios. Por exemplo, princesa. Não lembra da 25 de março. Tudo que é não, você já vem aqui na mente, percebe? Então, quando você fala também não quero ficar doente, o que você tá fazendo? Você tá atraindo, pedindo, né? A doença. Você tem que falar, quero ficar saudável. Não quero mais brigar, não quero mais bater o carro. Antes de você falar não, se pergunte,
o que eu quero? Porque é difícil trocar, pode ser desafiador. Só que na hora que for desafiador, você pergunta o que eu quero. Por exemplo, não chega atrasado. Peraí, não. O que eu quero? Chega no horário. É só você se lembrar sobre o que você quer. E quando você tira essa partícula do não, as coisas vão começar a fazer uma diferença muito grande na tua vida. Todas as palavras têm energia. E quando elas se modificam, sua vida também se modifica. Muito legal isso. Posso fazer? Pode, lógico. Ele contou o que aconteceu o Lelê contou o que aconteceu na vida dele pra ele começar a fazer os cursos e tal. E eu quero que você traga isso também do seu. Como é que sua vida chegou? A minha história é uma epopeia, quase uma epopeia de Homero, né? Mas vamos lá. Faça uma longa história curta. Eu faço uma longa história curta. O resumo que é chique, como a gente costuma dizer. Resumo que é chique. Eu venho de uma família extremamente espiritualizada, sempre tive muito contato com a espiritualidade, e a minha espiritualidade despertou muito cedo. Aos 6 anos de idade, eu já comecei a dar ali os indícios mediúnicos, né? O que é, para você que está nos assistindo e talvez não tenha clareza sobre isso, o médium ele funciona como um portal de comunicação entre os mundos, né? A gente acredita que é um mundo metafísico, ou seja, que a gente não vê, e o mundo físico, que é esse que a gente vê e a gente consegue mensurar. Então, o médium ele é esse portal de acesso. E aos 6 anos de idade, eu comecei a ter episódios de sonambulismo muito frequentes, praticamente todas as noites. Só que eu falava coisas, enquanto criança, que não eram compatíveis com aquela idade. Fui levado ao psiquiatra, neuropsiquiatra, fiz todos os exames possíveis, não tinha nada físico ou biológico no corpo que justificasse esses estados alterados de consciência. Até que minha mãe, percebendo por já ser espiritualista e ser um bandista, né? Porque eu estou falando da década de final de 70, começo da década de 80. Ela me levou no terreiro lá que ela frequentava e então recebi uma incorporação, que a gente chama de incorporação, mas é um acoplamento de consciência no campo, de um caboclo que me acompanha até hoje. Já são mais de 40 anos comigo. Vou fazer 47, então são quase 41 anos me acompanhando como um mentor, como esse guia ou esse protetor que me acompanha. Isso foi evoluindo, só que aí, em algum momento da vida eu comecei a recusar aquilo, porque eu não tinha uma vida de criança. Então eu tinha um compromisso religioso muito intenso. Né? Eu não podia brincar na rua, por quê? Porque eu tinha que ir para o terreiro. E em algum momento da vida eu comecei a receber mensagens desses espíritos, que é a famosa psicografia. Mas você ia pro terreiro porque você queria... Obrigado. Porque era obrigado. Obrigado. Criança, que é obrigado. Criança não tem muita vontade. Criança não tem muito querer, né? Esse receber, essa transmissão, isso Sim. acontece em qualquer momento ou você tem que, tipo... Existe uma doutrina, existe um mecanismo que desperta como se você abrisse esse campo para receber as informações, mas no começo ele vem muito sem doutrina. Você fica tentando entender. Você fica tentando compreender, você não entende o que está acontecendo. A criança ela tem uma percepção muito fina desse véu que separa as realidades. Então, quando a criança falar para você que ela tem um amiguinho imaginário, acredite que ela tem, mas ele não é imaginário, ela só tem uma visão mais aguçada desse véu. Então ele rompe com mais facilidade para a criança. E ela consegue ver esses seres que estão na outra realidade. Então a criança ela tem esse conflito mental. É real? Não é real? O que está acontecendo aqui? Então aí você vai para as doutrinações, para então trazer um pouco de forma e estrutura para todo esse processo. Em um momento da vida eu recebia muitas psicografias, muita informação de espíritos, de mentores, era uma coisa muito intensa, aquilo começou a tomar um corpo muito grande e eu criei o famoso ranço. Tava chato, você falou, não quero mais. O famoso não ranço. quero. Aí o que eu fiz? Eu fui na contramão de tudo isso e fui pro seminário. Eu queria ser padre, para fugir de todo esse aspecto espiritualista. Você queria E dar também amigo é dos um famosos. bloqueio que fala, você fala, ó, Amigo do Fábio de Mello, Sou do amigo do Padre Fábio. Marcelo. Eu sou da geração dos meninos. Sou da mesma época. Da mesma época. Deixa eu ser sexy sem ser vulgar. Não, participou, tô olhando ali, tá tudo perto aqui. Sexy sem ser vulgar. É um sexo energético. Sexo energético, tá. Então eu fui na contramão de tudo isso para meio que confrontar todo aquele meu processo.
Você cansou de um lado, Cansei de um lado você e fui, ficou de um jeito e foi do fui- outro. Literalmente, a lei do oposto perfeito. Aí né? depois A foi lei pra da polaridade. completamente outro. Ok, estou lá no seminário, fiz meu curso de filosofia no seminário, em Ribeirão Preto, porque sou Fiz muito grato. teologia. Inclusive teologia. Sou muito É grato à Arquidiocese de Ribeirão Preto, que me proporcionou muito conhecimento, muito acolhimento. Tenho amigos que carrego para a vida até hoje de lá, que são padres, que se tornaram sacerdotes mesmo. Só que em um evento, estávamos na missa das 5 horas da manhã, na capela do seminário, e esse meu amiguinho, esse caboclo que me acompanhava, resolveu dar o ar da graça no meio da missa. No meio de uma missa. Vocês mulher. imaginam a confusão que não foi? O retetê que foi aquilo. Aí foi quando eu percebi que não adiantava Não dava eu pra correr fugir. disso. Que era mais fácil eu me alinhar com isso, perceber, trazer isso pro meu campo e colocar isso como uma forma leve. Só uma pergunta, quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha, isso eu tô falando de 99, uns 20 tenho anos mais ou 19? menos. Uns 20. Era super É. novo pra... Eu Tá. tinha uns 20 anos na época. E aí vim para São Paulo, né? Comecei a fazer faculdade aqui, fazer faculdade de Relações Internacionais. E comecei a me encantar pelo candomblé. Não tinha um conhecimento muito superficial a respeito disso, mas fui e me iniciei no candomblé. Me iniciei pro orixá Oxoguian, que é Oxalá, né? Mas na sua forma mais jovem, guerreira. Raspei minha cabeça, todo aquele processo. E quando eu me iniciei, foi apontado de que eu seria sacerdote. Porque dentro da estrutura do candomblé, nem todo mundo que se inicia pode ser pai de santo ou mãe de santo no futuro. Eles vão chamar isso de Odulabori. Né? Você tem um destino ou um pré-destino para aquilo. Você tem um caminho para aquilo. E então comecei a atender. Já são mais de 20 anos atendendo a energia, com energia, através do jogo de búzios, através do Merin de Logum, com mais de 20 mil pessoas passando por atendimento comigo. Tinha dias que eram 12, 13, 15 pessoas passando por atendimento, era muita gente. Hoje um pouco menos, porque a gente também vai limando e vai pedindo para o universo para que ele conecte pessoas que vão receber de você e que vão chegar até você de maneira que você seja uma contribuição. Concomitante com tudo isso, eu ainda vivia a minha vida corporativa. Como eu estava falando para vocês no backstage, até 2020 eu estava no meio corporativo. Né? Trabalhei em empresas como a Bayer, trabalhei na IFF, trabalhei no Carrefour, trabalhei em grandes empresas. E em 2020, no momento daquele grande ocorrido, né, que nós tivemos aqui no mundo, aquela grande transformação da esfera do planeta, eu virei minha chave. Por quê? Eu no meio corporativo tinha reconhecimento, ganhava muito bem, estava numa posição de topo de pirâmide dentro da estrutura, só que eu não era feliz. E hoje eu tenho a mais absoluta clareza e certeza de que o dinheiro segue a felicidade. Sempre. O dinheiro sempre vai seguir a felicidade. Então, se você faz algo que você não ama... Não é o contrário, o dinheiro traz a felicidade. Não é o dinheiro Não. que traz a felicidade convida o dinheiro. Essa é a frequência, porque o dinheiro gosta, primeiro, de ser bem-vindo, o dinheiro gosta de celebração, o dinheiro não gosta de reclamação, dinheiro não leva desaforo, prestem atenção nisso, o dinheiro não gosta de desaforo. Né? Toda vez que você joga uma moedinha no fundo da sua gaveta, você está sendo desaforado com o dinheiro. Né? Hoje mesmo eu estava falando isso com alguns mentorados. Quer mudar a sua vida financeira? Pega as moedinhas que você joga para lá e começa a colocar para circular. O dinheiro foi feito para circular, ele é uma energia de fluxo, ele não é uma energia de represamento, ele é de fluxo. Então coloca, porque energeticamente a moeda de 5 centavos tem a mesma frequência que a nota de 200. Uhum. É como se você pegasse uma nota de 200 e jogasse no fundo da sua gaveta. Você vai fazer isso? Ninguém faz, né? Não, ninguém faz. Só que a moedinha você joga lá, você deixa lá no canto. Então, o dinheiro ele gosta de ser visto, ele gosta de ser celebrado. Então, eu não era feliz, vinha o dinheiro, mas era um dinheiro que não ficava. É um dinheiro que vinha, honrava os compromissos financeiros e dissipava. Quando eu virei essa chave, literalmente falei, eu vou fazer o que eu amo, porque a diferença entre você trabalhar e você ter um ofício é o amor que está inserido naquilo. Uou. Né? O trabalho é pesado, porque foi criada uma ideia, sem julgamento aqui, vamos até lá, vamos para a hermenêutica, né, que é o estudo das escrituras. O Deus que está nas escrituras, que foi
escrita, composta por homens, no espaço de consciência que eles tinham, Deus utiliza o trabalho como castigo. E nós compramos isso. Mas, gente, como que um Deus pode castigar se primeiro ele cria um jardim de delícias? Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu amo de paixão, que ele diz assim: eu não sei de onde vocês tiram esse Deus sádico, que ama o sofrimento, né? Que provoca a dor, que se deleita com a dor do ser humano. Não, Deus criou um jardim de delícias para o ser humano viver. Lindo. E o fruto que foi comido não foi o fruto do pecado, foi o fruto do conhecimento. Foi fruto do conhecimento. Adão e Eva descobrem o que é o mundo e o que é Deus. E aí coloca-se uma figura de um Deus punitivo que diz o quê? Vocês terão que viver do suor do rosto de vocês, porque eu não vou dar mais nada para vocês. Né? E a gente percebe esse lugar bem interessante que o André trouxe, que a gente está inserido, que é essa luta. Guerreiro, vai pra luta. Ela é guerreira, acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Cara, a gente precisa parar de romantizar isso daí. Mas você acha que isso não vem desde da escola? Não, desde Ou vem antes. da Desde gente? sempre. Desde antes. Desde sempre. Só que percebe como essas pessoas elas vivem de uma maneira bem difícil? Eu conheço várias pessoas que trabalham horrores, sei lá, 12 horas por dia pra ganhar 2 pau. E tem que sustentar 4 filhos, e sabe, percebe? E acham que isso é Isso, que isso é a vida. É a vida, que a vida é isso. difícil, que a vida é isso daí. Não precisa ser. Eu tenho vários infoprodutos. E a grande maioria das vezes que eu viajo, fico 10, 5 dias fora, eu vendo que nem água. Porque eu tenho um ponto de vista, universo, ou Deus, eu só aprendo com a felicidade. Então, pra mim, não precisa ser difícil. E também um mantra maravilhoso que vocês também podem incorporar, mesmo não acreditando, que nem a gente falou anteriormente, mas coloca aí, anota, vai que. E o mantra é, anota, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não tem que ser pesado, lindo ser. Só se você acreditar que tem que ser. Sim. É isso. Lindo ser. Lindo ser. Lindo ser. Lindo ser. Gostei disso. Cara. Eu vou ter que assistir esse episódio várias vezes depois pra pegar todos os... Ele chama os insights. mentorados de lindo ser, eu chamo de cabeça de peixe. Por que cabeça de peixe? Porque eles Porque têm a são memória muito curta. Você bate neles, aí eles daqui Aí pouco eles já ficam tão repetindo, tristes, fazendo a 2 mesma minutos coisa. depois eles estão fazendo Repetem. igual criança. Eu falo, suas cabecinhas de peixe, vamos mudar. Você tá vendo a diferença entre os dois? É. Por que um provoca e o outro ajuda na A transformação? gente tem pergunta Mas é polêmica? engraçado Temos. que... Quer fazer? Não, pode ir. Não, pode. É engraçado que quando as pessoas nos conhecem, o André normalmente ele é mais aberto, inicialmente. Parece que eu que sou mais tal. Mas depois a pessoa conhece e fala, não, ele que é o mais... Porque eu sou mais... O André já começa falando, ele já começa a contar a história com todo mundo. Sempre é assim. E eu fico um pouquinho mais retraído, assim. E depois eu acabo me abrindo mais. A gente falou de energias aqui, eu lembrei de um negócio, eu queria a confirmação de vocês que vocês são especialistas nisso. O lance da pedra, essa pedra atrai tal Cristais. energia, o cristal, isso também faz parte do processo, Sim. realmente. Ótima acontece. pergunta. Sim, pedras Desculpa, trazem cara. energia, Não, sim. Ótimo. Hoje ele tá me humilhando com as perguntas. Ótima pergunta. Porque as pedras, elas contêm em si energias muito fortes, vêm da Terra, e cada uma tem uma frequência. Vamos falar basicamente do cristal de quartzo, né? Aquela ponteira de... Ou então até a mesma drusa transparente lá, a branquinha de cristal de quartzo. Cristal de quartzo, ele é um grande amplificador de energia. É maravilhoso ter em casa, para limpar a tua casa, para N questões. Só que se você vive num ambiente com muita briga, com muita discussão, ele vai ampliar aquilo também. Vai piorar. Entendi. Vai piorar, porque ele é um amplificador de energia. Aliás, Que legal. quer achar uma forma de limpar a tua casa, de ter uma casa sempre... Porque a energia da tua casa, ela também tem que criar junto com você. Aliás, tudo que tem nome pode ser facilitado. Tudo. Inclusive a sua empresa. Tudo que tem um nome tem uma energia. E tudo que tem um nome pode ser facilitado. Então a tua casa também precisa de facilitação. Existe uma energia que fica nas casas chamada de forma-pensamento. Não é um papinho meu. Isso foi criado há muito tempo atrás por alguém que tirava foto Kirlian. O que é foto Kirlian? São fotos que foram tiradas para ver a aura, a energia das pessoas. Isso é sério, tem documentário sobre isso. Pode pesquisar na internet aí. Então, o que é a forma-pensamento? Muitas pessoas que vão às vezes fazer caça-fantasma, esse documentário e tal, quando eles acham uma coisa vibrando, um negócio vermelho que eles falam que é espírito, às vezes não é. Às vezes é só forma-pensamento. O que é forma-pensamento? É tudo aquilo que você pensou muitas vezes num certo lugar. Aquilo criou uma energia.
densificada que fica ali. Cria uma forma. De verdade. Isso chama de forma-pensamento. Quando você tem... Como você sabe sobre forma-pensamento? Se tem algum tipo de forma-pensamento na sua casa? Por exemplo, você teve muitos pensamentos de invalidez, desesperança, desesperança, de entraves, questões, pensamentos depreciativos. Muitos na sua casa, na sua cama, inclusive. Tudo bem. Você tá ficando melhor, um pouco melhor quando você sai, vai trabalhar, vai ver amigos e tal. Quando você volta pra tocar, você deita na cama, começa de novo aqueles pensamentos, sentimentos e emoções. O que é isso? Forma pensamento. A sua casa pode ser facilitada como? Você pode colocar incenso, você pode ter uma técnica maravilhosa também, que você pode... o copo que a gente falou aqui no começo, né? O copo com água e carvão. Você pode também... Tem um áudio, gente, no YouTube, vou dar dica mesmo, chamado Casa Limpinha com Ho'oponopono. Casa Limpinha com Ho'oponopono. Você pode colocar lá e deixar rodando, vai trabalhar e deixa, são 6 horas. Pode ser o som baixinho, ele vai falando palavras, dizendo frases muito profundas que vão facilitando a energia do seu lar. Hoje em dia muito que é mais moderno, transformador. pode pôr a Alexa pra ficar fazendo. Eu coloco. Pra trabalhar. Eu coloco ela a noite inteira. Tem E que a servir pra oração de alguma São coisa, Bento, aquela coloco a Alexa. Bíblia pra rodar a noite inteira, coloco. Baixinho. Inclusive, isso você pode fazer na tua empresa. Acabou o expediente, acabou o dia da tua empresa. Você fechou a tua empresa? Deixa o áudio rodando durante a noite. Limpa também o teu negócio. Limpa o negócio. Até porque você, por exemplo, empresário, empreendedor, empreendedora, você passa mais tempo no seu trabalho, no seu ofício, do que muitas vezes na sua casa. Às vezes você volta pra dormir, pra jantar e dormir, tomar banho e dormir. E no outro dia, 6 horas da manhã, você tá de volta lá das 6 às 8 da noite, sei lá. Então você tem muito mais energia tua no teu ambiente de trabalho até do que na tua casa, tua própria casa. E dependendo do empreendimento, até energia de outras pessoas. Você tem um fluxo muito grande, de pessoas. né? Então, eu costumo dizer, fazer terapia, fazer terapia é fantástico, é fundamental, é necessário. Mas limpar os ambientes que se convive é premissa para que haja a mudança. Por quê? É como tomar banho e colocar a roupa suja se você não faz isso. Você tá tomando o seu banho e tá colocando a roupa suja de novo. Ou seja, você vai estar sempre com aspecto de sujeira. E caso você não acredite em nada do que a gente já vai falando, tudo bem, então eu vou pra mais uma coisa. Por que os judeus são tão ricos? Ah, agora me interessa. Vai passar a guia Falar da de prosperidade riqueza, judaica. falar de riqueza. Agora eu quero saber. Como você conhece, Lelê? Porque meu pai trabalha até hoje tem 35 anos, eu acho. Ele trabalha no Buffet França, pra quem conhece, o segundo maior buffet de São Paulo. Basicamente de judeus. E meu pai trabalha lá há muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente, devia ter uns 5, 6 anos. Ele já trabalhava lá. E eu me lembro de uma vez, meu pai é motorista. Me lembro de uma vez, meu pai estava trabalhando com uma mulher muito milionária, uma judia. E ele parou para comprar uma água mineral que ela queria, uma água com gás. Ele me conta essa história várias vezes. E aí ele deixou 10 centavos de troco para a pessoa. Ela falou, Sebastião, cadê meu troco? Com toda a gentileza e tal. Ele falou, que troco? Ah, os 10 centavos eu deixei no bar. Ela falou, dá a volta. Vamos lá. Uma Mercedes importadaça que valia um apartamento. Ele falou, o quê? Não, foi bem abusado. Não, a senhora quer dinheiro, eu dou pra senhora os 10 centavos. Ele falou, não é sobre isso. Dá a volta no carro, por favor, vamos lá. O pai foi putaço, abriu aqui as ventas, né? Negrão, foi putaço, foi lá, pegou os 10 centavos, devolveu pra ela e tal. E ela falou, a gente precisa conversar sobre isso. Sentou com ele, tete a tete, falou, você sabe por que a gente é tão rico? Porque a gente honra o dinheiro. E você deixando os 10 centavos lá, que é o que o André falou, que tem a mesma energia de 1 milhão, você não está honrando o dinheiro. A partir de hoje começa a honrá-lo. Aquilo para meu pai foi uma bênção. Como você pode também abençoar o dinheiro? Existe uma bênção da prosperidade judaica que eu aprendi e eu fiquei muito famoso no TikTok por isso, né? Com mais de 70 mil seguidores, porque as pessoas usaram e deu certo para todo mundo. Eu fui convidado para dar entrevista para um monte de podcast para falar só sobre isso. Tô falando sobre isso aqui agora gratuitamente, porque nem pediram, hein? Mas eu vou falar. Como que é essa bênção da prosperidade judaica? Para todo o dinheiro que entrar, todo, receber R$1, R$10, R$50, quiçá 100, whatever. Entrou dinheiro ou ganhou um presente, alguma coisa que tenha a ver com dinheiro, você vai dizer, em hebraico, Baruch Ata Adonai Elohenu. Baruch Ata Adonai Elohenu, com energia de regozijo aqui no coração. E o que significa Baruch Ata Adonai Elohenu? Bendito és tu, nosso Deus.
Esse ponto de vista é que o dinheiro ele vem através do Criador. Você abençoa todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Todo! Só faz isso durante uma semana. Depois eu vou trazer seu depoimento. Como o dinheiro vai ser triplicado. É surreal, não é? É surreal. E assim, Surreal. algumas pessoas alguns mais tradicionalistas vão falar que tem que ser a bênção completa e tudo mais. Acessando a frequência da bênção, ela já vai funcionar. Baruch atah Adonai Eloheinu. Ela já vai funcionar. Porque aí tem todo... E se te perguntarem, mas André, não pode ser em português? Não. Palavras têm frequência. Os idiomas mais antigos, como o copta, o aramaico, o hebraico, o chinês, né, o mandarim, o árabe, todas essas línguas mais antigas, elas têm muito mais força energética do que as línguas neolatinas. A nossa língua, por exemplo, das neolatinas, o português é o mais sujo. É o que tem menos ressonância energética. Então, é importante de que a gente acesse essas bênçãos, esses processos, na sua língua original. Tá? Mas eu não vou saber falar. Coloca teu coração, coloca a tua intenção e o que sair o universo vai entender. Desde que você perceba de que você está abençoando e você está fazendo um esforço, você está fazendo um movimento para isso. E o universo vê esse movimento, ele trabalha em movimento. Gente, o universo não para de criar um milissegundo. Isso pode replicar para os empresários quando ganham um cliente novo? Sempre. Sempre, o tempo inteiro. sempre. E quando perde um cliente também. Te falo mais. Fizeram uma música pra mim, né, pra nós, pra essa bênção da prosperidade judaica. Fiquei emocionadaço. Um cantor comprou uma casa só com a bênção. Só com a benção. Que legal. Não precisa acreditar, só faz. Semana passada teve uma mentorada que ganhou o carro do marido. Ganhou o carro do marido, Ganhou o carro fizeram do marido. tatuagem, ganharam na cena, Mega Sena, na cena, na bingo, não sei o que, né? Mas é muitos. Entra no TikTok, você vai ver lá que eu tenho 50 mil vídeos falando sobre isso. O primeiro tá fixado, tem mais de 1 milhão de comentários, e uma coisa mais linda que a outra. É a coisa mais bonita do mundo. É uma bênção. É Nem só uma faz bênção. a pergunta É. polêmica, já tem tanta Não, vou coisa fazer a pergunta legal. polêmica assim. Eu gosto de polêmica, bora lá. Que nem é tão Nem é polêmica. tão polêmica A gente assim. só faz um drama. Ela também é longa, eu vou ler. Que eu acho que tem muito a ver que a gente falou aqui sobre terapia holística e tudo mais. Uhum. Então, com a crescente popularidade das terapias holísticas e espirituais, eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso. Como vocês veem o papel dessas práticas no sistema de saúde atual? Há quem diga que essas abordagens podem substituir a medicina tradicional em certos casos. Até que ponto isso é verdade ou perigoso na opinião de vocês? Uau. Vamos Vou lá. começar ou você começa? Vamos lá. Eu gostei muito desse gancho da pergunta, de se isso pode ser perigoso. Andar na rua pode ser perigoso. Sair da tua casa pode ser perigoso. Aqui é importante a gente entender de que nós falamos de duas realidades distintas. Tudo começa na energia, mas a partir do ponto em que ela se manifesta na realidade, ela requer ferramentas desta realidade. Em momento algum, e é muito irresponsável do ponto de vista terapêutico, você afirmar de que uma ferramenta energética, uma terapia energética substitui o tratamento tradicional. Não. O nosso corpo ele é um corpo de terceira dimensão, ele é um corpo de 3D, denso, manifesto. Então que você vai sim precisar, muitas vezes, da intervenção da medicina tradicional. Não é à toa que a fonte permitiu de que a medicina tradicional existisse. Se fosse assim, tudo seria só vibracional. O vibracional vai me levar para a raiz daquela questão, mas não a manifestação daquela questão. Sensacional. Para tratar a manifestação é a medicina clássica. O sistema de saúde, hoje, o SUS, na verdade desde 2006, ele tem um entendimento de que essas medicinas são chamadas de complementares. Ou seja, elas complementam um tratamento porque elas abordam um aspecto que a medicina tradicional não abordava, que era o energético, o comportamental, o consciencial e o de sentimentos. Então, essas terapias, elas vêm trazer como se fosse um catalisador do processo de cura. Mas ele não pode ser, é muito irresponsável um terapeuta dizer de que, olha, abandona o teu remédio, né, abandona o teu tratamento, que eu vou te curar com reiki. Não, não é assim que funciona. O reiki ele é uma contribuição para equilibrar o que está
vibrando ainda a frequência daquilo que já está manifesto no meu corpo. Vai ser uma contribuição, mas não é a terapia energética, holística, que vai mudar um estado já denso, o estado já cristalizado, já manifestado no corpo. O que é interessante a gente perceber aqui é que, assim, as pessoas, elas costumam buscar terapia, vamos falar de terapia, né, mas pode ser qualquer outra coisa, quando o bicho já tá pegando. A ideia é você se tratar o tempo inteiro. Lelê, não tenho condições financeiras e também talvez não escolha fazer terapia. Tem algum outro movimento? Claro, vai meditar. Todos os dias, ou pelo menos segunda a sexta. Começa com 10 minutinhos, só isso. Não consigo meditar. Minha mente não para de falar. Claro que você consegue. Que bom, bebê. né? Para. Deixa eu Ela tá falar, né? falando. O nosso Não tô estado falando, né? original é o meditativo. De todo ser, de todo mundo, não é só o meu, não. Então, se você não consegue, é aí que você devia insistir. Você gosta de alguma coisa de pare? Você gosta de ser limitado em alguma coisa? Vai e faz. Insiste naquilo. Pra que você chegue em algum lugar legal. Converter isso a um desafio, né? Por que não? Então, esses movimentos eles são necessários. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo numa realidade de muita guerra, de muito problema, de muita reatividade, de muita briga, de muito entrave, porque o mundo se tornou extremamente masculino. Isso é uma questão. Para vocês entenderem, em épocas de outrora, 2000 anos antes, e lá vai cacetada, Deus sempre foi uma mulher. Vai pesquisar para você ver. Deus era uma mulher, sempre foi. Em épocas de outrora. Transformaram ela num homem. Esse ser num homem. O nome da Terra, do planeta Terra, é Gaia. Também é uma mulher. As mulheres são as donas do mundo. Que é elas que geram vida. Mas em algum momento os homens entenderam que era eles que eram o dono da vida. Eu acredito. E o mundo ficou nesse lugar tão mais polarizado para o masculino. E a gente tá nesse lugar desse córtex pré-frontal tão enraizado. Tá aqui, ó. Tá todo mundo no cabeção aqui, ó. Aqui, ó. E a gente esqueceu que a gente tem um corpo. E que esse corpo é sensorial. E que a gente precisa dele pra criar. Posso falar um palavrão? Pode falar. Eu falo, Pode. porra! A gente precisa dele pra criar. Não é só com a cabeça, cara. Você precisa do teu coração. Pra ele te dar um norte. Você precisa do teu corpo. Que é vibracional e sensacional e sensorial. Teu corpo sente. Tua mente só julga. Tua mente só julga. A tua mente tende a só julgar. Principalmente as coisas que ela acredita que é aquilo e ponto. E o corpo, ele só sente. Né? E a gente costuma não ouvir o corpo, né? E não ouvir o corpo. E o corpo, Desconexão. ele fala com a gente o tempo O inteiro. tempo inteiro. Sabe quando você conhece uma pessoa, o corpo faz tão... contrai, você fala, ai, não sei o que é. Comeu uma coisa, vai num lugar, sei lá. Você percebe, o corpo contrai. Ou ele expande, você sente leveza naquilo. Vocês falaram sobre energia boa ou ruim, não lembro Sim, a sim. nomenclatura, mas a inveja e o tal sexto sentido são sinais que o corpo te dá? Vamos lá. Sexto sentido, ele é... Todos nós temos uma glândula chamada pineal. Tá aqui. Vamos chamar... As tradições antigas vão chamar de terceiro olho, olho da alma. Essa glândula, ela tem uma função de ter uma percepção de campo eletromagnético de 360 graus. Porém, devido a N substâncias que a gente consome, literalmente, põe pra dentro do nosso corpinho, ela começa a ficar paralisada. Calcificado. Calcificada e virada só pra frente. Então, o que eu tenho na frente do meu cérebro? Córtex pré-frontal. Eu tenho só a consciência da realidade, do que é tangível, palpável e crível. Quando você fala substância, alimento, Por exemplo, o flúor é um calcificante da glândula pineal. tá. Como que chama aquele negócio não vou falar da marca, mas que você põe o Pode falar temperinho. O temperinho. Tá, o O aginomoto. amor, É o glutamato, glutamato de sódio. monossódico, é. Monossódico, Aquilo é um calcificador também da pineal. Então, muitos alimentos que a gente coloca para o corpo estão contaminando e limitando a nossa percepção do sexto sentido. Mulheres têm a glândula pineal mais expandida do que homem na maioria das vezes. Por isso que dizem que as mulheres têm um sexto sentido e os homens não. Na verdade é porque os homens estão polarizados na luta. Eles estão aqui focados, eles precisam ter um foco. E enquanto ele está focado aqui, o resto do mundo inteiro a mulher tem que dar conta. Então a pineal dela está girando aqui. É filho, é casa, é trabalho, é empregado, é isso. E o marido está aqui, o homem está aqui. Então esse sexto sentido todos nós podemos acessar. E como que nós fazemos isso? Treinando e reabilitando a nossa glândula pineal. Um dos exercícios mais
fantásticos é a meditação. E a meditação, aqui eu vou quebrar um paradigma. Vocês já devem até ter ouvido falar isso, mas vou trazer para vocês o que é a essência do meditar. É ouvir a própria respiração. Meditar é isso. É fechar teus olhos e ouvir o ar entrando e o ar saindo. Coloca o teu foco só na respiração. Por isso que a gente fala, todo mundo pode meditar. Cachorro medita, gato medita, todo ser que respira medita. Isso se popularizou no meio empresarial como mindfulness. Isso. É esse o nome que eles dão para respiração Focada. consciente, né? Esse foi o nome que foi dado, mindfulness. Então- O relógio manda fazer 1 minuto, É. né? Sim, Isso, sim. é. 1 minuto. E que vem É que ele mudando fala, a realidade respire. das empresas. Nós também somos meditadores de empresas. É, Nós eu ia somos trazer contratados. essa pergunta também. Ah, tá. Não, mas pode fazer, pode falar. Fala, Pode falar. legal. Não, pode falar. É porque eu lembrei que eu li de vocês, que vocês fazem também terapias em empresas. Sim. E eu ia Sim. perguntar como é que. Na como é que realidade, rolava? nós somos contratados para várias empresas para a gente fazer meditação com os funcionários. É pelo Zoom. As pessoas, oi, tudo bom? Sei lá, o tema é viver bem em grupo. Eu falo alguma coisa, trago alguma coisa ali da minha cabeça na hora, sobre isso 5 minutos, fechem os olhos. Aí é uma meditação guiada, Tá. que não é a raiz, né? Que a raiz é silenciar. Mas que já ajuda. Muito, ajuda muito. É um estado pré-meditativo. Coloca uma musiquinha aqui na Alexa, vamos lá. Fechando os olhos, por favor. Olhando pra dentro. Com essa voz de locutor. Entrando em estado de permissão e vulnerabilidade. E aí Veja vai. a luz na É, testa. ele vai assim, eu já vou assim, acorda porra, o que vocês estão fazendo aí? Eu sou bem assim, eu sou Tira. bem. Às vezes eu sou meio faca na cabeira com a galera. Vai fazer isso na meditação agora. Mas essas meditações empresariais ou essas práticas também já é um salto quântico na consciência da própria empresa. Lembrando que a empresa, ela é um ser. Ela tem característica, ela tem consciência, ela tem uma forma de ser e de funcionar nessa realidade. Eles mandam relatórios Tem pra uma gente identidade. como mudou, como... Nossa, tem relatórios lindíssimos, né? A empresa tem cultura. Ela Se tem você cultura. insere isso na cultura da Sim, empresa, você sim. muda todo mundo que tá lá dentro. Super, super. Agora você tem, por exemplo, eu no começo da minha carreira empresarial aqui em São Paulo, eu era responsável pela pasta da Honda e Toyota. Então eu ia na fábrica da Honda, lá em Dayatuba, e da Toyota, também em Sumaré. Lá, todo dia pela manhã, tem 2 minutos de meditação antes de se começar a trabalhar. Todos os funcionários. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Incrível, né? 20 anos atrás. Além dessa questão de descompressão, né, que é muito importante, o que você ouvia na linha de montagem dos carros? Zero barulho. Zero barulho. Não tem aquela balbúrdia, aquele que estimula e que irrita o campo energético, porque você sai perturbado muitas vezes do trabalho. Lá não. Preza-se o silêncio, a respiração, o foco e a dedicação, e o compromisso e o comprometimento. Então, os funcionários que estavam lá, o mais novinho devia ter 15 anos de casa. Porque as pessoas, elas entram nessa cultura, nesse aspecto. E as empresas começaram a perceber de que a pressão dentro dos núcleos ali de trabalho estavam muito grandes e precisava ter uma maneira de descomprimir isso, de soltar a pressão desse lugar. A inovadora de tudo isso foi o Google, né? Quando o Google rompeu com os padrões de escritório convencional. Sensacional. Né? Você pode levar teu cachorro, você pode trabalhar de chinelo, você tem um escorregador lá, se você quiser. E a Apple? A E a Apple, a mesma Nubank? coisa. Nubank tem, é super como que fala quando eles são abertos pra tudo? Inclusivos. A Apple, então, tem mulher trans, tem homem trans que vai te atender e vai falar, se eu gostaria de ser chamado como? E atendimento é... Gente, sério, todas as vezes que eu tive alguma questão com o iPhone, que eu tive que ligar na Apple, eu sempre fui muito... Parece um colega teu, um amigo teu. É Sim. surreal. Sim. De verdade, é de A verdade. gente já teve uma Já entrevista teve uma dessa entrevista aqui. que Teve contaram um como as cara, pessoas uma são mulher. treinadas É lá e é... Surreal. E assim, a gente foi na Apple também pra resolver uma questão também, que a gente queria comprar um negócio lá novo. E aí, achei sensacional. Uma mulher trans, um homem negrão de dread até a bunda, super educado. Eu falei, no Morumbi. Você imagina que só ia ter pessoas brancas de olho Então, verde. as empresas Achei elas sensacional. têm sensacional. mudado essa cultura. E é importante que elas façam esse Mas eu acho que hoje tem que ser assim, né? Senão você É. tem um bloqueio muito grande pro público. Teria né? que ser, mas a gente Mas sabe que não é, as né? empresas É. ainda têm muita
Muita política dificuldade, Tem endurecida. muito. É. E o que é legal também é perceber que, além de todas essas coisas, tem coisa. Se você for uma pessoa um pouco mais endurecida e falar, nada disso é real, não acredito nisso daí, mas esse episódio não serviu pra minha empresa. Então eu te falo mais. Já ouviu falar de arquétipos? Arquétipo. E se você colocar um arquétipo na tua empresa que vai alavancar a tua empresa em 2, 3 semanas? Como fazer isso? E o que são arquétipos? Vamos lá! O que são arquétipos, André? Os arquétipos são personalidades. São informações, elas estão disponíveis, né? Existe o universo, a vida, ela é um grande arquivo, um grande banco de dados. E você pode se conectar com uma informação. De novo, voltamos para aquela história da colapso de função de onda. Né? Você pode frequenciar a tua empresa com a frequência dessa personalidade, ou desse arquétipo. Né? A primeira vez que foi falado, categorizado o arquétipo foi Jung, lá em 1945, 46. Ele cria lá a teoria dos arquétipos, ele coloca, acho que são 15 arquétipos, né? Eu acho que os principais são 12. 12 arquétipos principais, que ele vai chamar de arquétipo raiz. O que é o arquétipo raiz? São arquétipos que as pessoas vivem sem nem perceber que elas estão vivendo. Então tem lá o bobo da corte, tem o sábio, tem vários arquétipos que vão vibrar. E se quiser, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, já que a podcast empresarial, olha que interessante, né? Arquétipos são imagens primordiais presentes no inconsciente coletivo. É a ideia perfeita de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala aqui, se eu te perguntar, não sei se você é da... Quando você tem? 39. Então talvez você fale, vai. Se eu falar sobre um herói brasileiro, quem vem na tua cabeça? Cena. Perfeito! Mas é a mesma coisa, Ó, então Senna. olha aqui, ó. Ele é um isso, arquétipo. Isso é um arquétipo. Ele é um arquétipo. Tudo é um arquétipo. E tudo tá te influenciando o tempo todo. Sim. Agora você tem que saber se tá te influenciando positivamente ou negativamente. Fiz um atendimento, nós somos mestres arquetípicos também. A gente é convidado por empresa e para facilitar, para melhorar, colocar um arquétipo, tirar, enfim. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho arquetípico numa moça esses dias online, e ela acabou de casar e tudo mais, queria muito casar com aquele homem e tal, e uma insatisfação, ela dizendo, né? Uma vontade de ir embora, não sabia pra onde, uma melancolia, uma tristeza. Cara, eu fiz um digging, que é o escavar, em todas as áreas, não achei nada. Faltam 10 minutos pra terminar a nossa sessão, olhando ali pelo Zoom, né, 10 minutos faltando, eu falei, cara, não acredito que eu não vou achar, né? E nananá, até que eu olhei aqui nessa parte dela, aqui no colo dela, e tinham 3 colares. Os três, um pequenininho, um mediano e um grande, com um rabo de sereia. Eu falei, já ouviu falar de arquétipo? Ela, não. Expliquei pra ela mais ou menos, quanto tempo você usa esse colar? Ah, tem um ano e pouco, tal. Quando começou isso mesmo? Tem 1 ano e pouco. Falei, tá, já ouviu falar do arquétipo da sereia? Não. Então, o arquétipo da sereia, ele traz... Te chama muita atenção na rua? Muito. Muito bonita, realmente, a mulher. Você tá com um desejo, um libido sexual muito alto? Muito! Meu marido não tá dando conta. Eu fico... Pareço a Sinira. Falei, meu Deus. Eu falei, e aí? Lembra da Sinira? Eu uso caçola vermelha. Falei, tá, e aí? E aí começou esse sentimento de solidão, porque a sereia, ela não mora em lugar nenhum. A sereia tem essa melancolia. Ela na terra, no mar e tudo. É um arquétipo, não é espiritual. Isso é algo neurocientífico, é uma ideia perfeita sobre todas as coisas que estão no inconsciente coletivo de todo mundo. Você querendo ou não, você está sendo influenciado por arquétipo. E tudo é arquétipo. Ah, tem um cara que foi fazer um trabalho comigo, e ele falou que as coisas estavam acontecendo pra ele, mas tudo com muita vagarosidade, tudo com muita lentidão. E aí eu falei, a gente conversou, não achei nada também. Posso ir na sua casa? Pode, claro. Marcamos um dia, eu fui na casa dele, tinham 15 elefantes. Na hora que eu contei os 15, eu falei, tá, já entendi. Vagarosidade, elefante. Ele faz, mas ó, inconscientemente ele tá sendo Um ancorador, né? Isso. Ele ancora. Então os arquétipos, eles são bem sensacionais. E eles são muito assim. poderosos para mudar realidades, né? Eu, por exemplo, nós, por sermos mestres arquetípicos, a gente ativa arquétipos o tempo inteiro. O tempo E inteiro. a gente testa os arquétipos. Antes da gente falar sobre um arquétipo específico, a gente testa no nosso campo para perceber o que ele vibra. Por quê? As pessoas falam muito de luz e sombra do arquétipo. Não é luz e sombra do arquétipo. O arquétipo, ele vai estimular no teu campo a tua luz e a tua sombra. Ah, mas isso é besteira. É papinho holístico. Ninguém usa arquétipo, não? Qual que é a marca daquele negócio de café? Como que chama? Starbucks. Starbucks. Uma sereia. Por quê? Desejo.
Por quê? O que você acha? Encanto e desejo. Todo mundo usa arquétipo que é inteligente. Todo mundo quer conquistar alguma coisa, que vai a fundo, que sabe que tem alguma coisa a mais, usa arquétipo. TED Talks, usa o quê? O sábio. O sábio. Sabedoria, Nike, tô usa o vendendo quê? conhecimento. O herói. O herói. Você vai conseguir, o cara Just que vai do it. conseguir, just do Só it. faça isso. A Jeep, usa o quê? O explorador. Explorador. Arquétipo de explorador. O mago, Red Bull te dá asas. Já ouviu isso? Todos usam arquétipo, gente. Se você A gente for usa atrás alguma pra realmente coisa, tá? entender... porque a gente estudou isso pra caramba. E os caras usam de verdade. Usa. É deliberado. É Eles proposital. fizeram um trabalho pra fazer, pra E tudo mudar bem, né? tudo. E você Ótimo. fez no Canvas o louco. velho. Não fui eu que fiz o cabelo. Arquétipo da Chanel, o arquétipo do amante, quem que usa? Chanel, Chanel. Dior, Louis Vuitton. São E tudo qual que é caladas, sérios. A marca mais famosa e qual que é o arquétipo que ela usa? Não sei. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola é do inocente. Do inocente. É. Ursinho, Uhum. o carrinho o do Papai Noel com os bichinhos. Gente, da Coca-Cola. o papo tá ótimo, mas eu acho que a gente tinha que marcar uma parte 2. Porque não dá pra. Porque não dá É pra muita parar. coisa. Eu não quero cortar vocês, mas eu acho que já deu 2 horas. De... Uau! episódio. Como pode melhorar? Eu acho que não, amado. Eu acho que deu. Um pouquinho mais de 2? Quase 2 Quase 2 horas. Quase 2 horas. Cais que duas. Cais É. que duas. Sério? Não, eu não tô cortando, mas eu acho que assim, tem muito assunto legal, como que tá fluindo muito bem. Eu acho que se vocês topassem, eu acho que a gente tinha que fazer uma parte 2, Claro. explorar mais alguns outros assuntos. Claro. Se a Natália também achar que é uma boa Eu acho, isso, né? eu tô adorando. Mas a gente tem que pôr um fim, senão também o pessoal... A gente vai ficar aqui até... Então, assim, eu tô aprendendo um monte de coisa com vocês. E quem estiver assistindo esse episódio agora, tenho certeza que também vai contribuir e com o mesmo pensamento, tá? Uhum. Por isso que eu não quero que vocês interpretem Imagina, mal. que Eu isso. dar uma pausa na nossa conversa, entendeu? Mas corta assim. Do nada. Eu terminei. Brau, Bruno vamos Nazário. terminar. Não, porque senão a gente vai avançando aqui. Tá. E não, pelo amor de Deus, não Tá, é que essa a isso, ideia, que tá? isso. Tudo bem, Ná, pra você? Tudo bem. Vamos fazer uma segunda parte. Eu acho que Tá tem bom. muita pergunta ainda na nossa cabeça que a gente quer fazer. Se vocês gostarem, quiserem voltar, tá mais que... Vamos fazer a parte 2. Vamos deixar isso nos episódios. Já vai ter uma parte 2. Já deixa a chamada. Já deixa perguntas aí pra parte 2, porque a gente tem muito assunto pra explorar. Eu gostei demais desse Também. papo. Eu Eu também. ficaria mais 1 hora com vocês fácil. Sem brincadeira. Entendeu? Eu não Super. quero perder o contato com vocês, por isso que eu Imagina. quero que vocês voltem aqui com Vamos mais voltar. calma, Voltaremos. Tá. Pra parte 2. né? É isso Como aí. vocês sempre falaram, desde que a gente se conheceu, gratidão por vocês estarem aqui. É verdade. Como todo episódio, o seu tá acabando agora, vai ter a segunda parte, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem, cada um uma mensagem, porque vocês somaram muito com a experiência de vocês. Então deixa a mensagem cada um de vocês pro público de vocês, que vai, se Deus quiser, acompanhar a gente, Uhum. e pro nosso público que vai começar a conhecer vocês também. Fiquem à vontade. Vamos lá? Bom, então eu vou falar com você bem aqui, ó. Bem de pertinho, bem de pertinho. Eu vou te fazer uma provocação. Se pergunte se você está verdadeiramente dentro de você. O que tem criado a tua vida? Quem ou o que tem criado a tua vida? Os teus pensamentos, sentimentos e emoções refletem a tua verdade ou uma verdade que foi empurrada goela abaixo e que você acreditou e chama isso de destino? O destino ele é mutável. O destino ele é escrito no agora, no hoje. O que foi escrito ontem já não existe mais. E o que será escrito ainda só depende de uma coisa, de você aqui e agora. Presta atenção na tua vida. Volta o teu olhar para dentro de você, porque é dentro de você que a vida acontece. A vida externa ela é só um reflexo de tudo aquilo que você verdadeiramente é. E você é aquilo que você acredita ser. Uau. Olá. Uau. Isso Depois não é um corte disso- só pra esse... Com certeza. Presta atenção sobre tudo que está acontecendo na sua realidade e perceba uma coisa. Os carteiros do universo nunca erram um endereço. Se chegou no seu campo, é para você.
chegou alguma coisa de entrave, se roubaram alguma coisa tua, se estão brigando com você, se estão te vilipendiando emocionalmente, energeticamente, psicologicamente, fala de você. Sempre fala de você. Não existe como alguém fazer alguma coisa com você que você já não esteja fazendo com você. Você está se tratando mal, vão te tratar mal aqui. Você não está se dando valor, não vão te dar valor. Você não se ama, não te amarão. Tá sempre dentro, não tem nada fora. Gratidão. Como que é? Lindo? O que você fala? Lindo ser. Lindo ser. Lindo ser. Olha, não preciso nem fechar, porque assim, já foi o fechamento perfeito aqui. Este foi, vocês fecharam com chave de ouro e quero que vocês voltem, tá? Eu e a Então, Natália gratidão. queremos que vocês voltem. Usando o jargão, gratidão imensa pelo convite de vocês. Foi um super prazer estar aqui. Estaremos novamente, porque a gente... A Arquétipo é só o anzol para puxar você pro segundo episódio, porque há muitas ferramentas e há muitas possibilidades que estão disponíveis para vocês. Então, gratidão, Nath, gratidão, Thiago, por ter nos acolhido, nos recebido, nos tratado tão bem, a toda a equipe que está aqui, dando esse apoio incrível pra gente, estúdio maravilhoso. Não temos o que dizer, a única coisa que a gente fala é Baruch Ata Adonai Eloheinu. Bendito és tu, nosso Deus, criador de todas as coisas, inclusive de nós. Você já tinha falado uma vez, né? Você quer falar mas de novo acontece. agora? Vai ter 3 falas pra terminar? Shit happens. Logo quer terminar, homem? Oxi. Gente, queria agradecer a eles, a vocês que ficaram até aqui. Então, vocês já sabem que vai ter parte 2. Então, nos sigam nas nossas redes sociais. Nos sigam no YouTube, porque assim que sair, já vai ativar o sininho ali pra vocês. Fiquem espertos, mandem as perguntas, né, que vocês querem saber mais, pra gente explorar esses assuntos cada vez mais. E até a próxima Até a próxima, até semana que vem.